Tama foi, certa vez, um valente cavaleiro que encontrou seu fim nas mãos de demônios. No entanto, após sua morte, ele foi reencarnado no corpo de um Bemomote Rank S, uma criatura capaz de destruir nações inteiras em segundos. Pelo menos, é isso que sua tela de status indica. Na realidade, ele parece um gato comum. Tama está grato por essa segunda chance na vida, mas sente-se em conflito por ter se tornado um monstro, especialmente depois de ter passado toda a sua vida humanos combatendo. Enquanto contempla sua nova existência, um slime de rank lentamente se aproxima. Tama percebe que o slime pretende devorá-lo, então abre rapidamente sua tela de status para escolher uma habilidade de autodefesa. Ele desbloqueia a capacidade de disparar pedras pela boca e usa essa habilidade para matar o slime com facilidade. Aliviado, mas faminto, Tama percebe que não come desde sua reencarnação e decide experimentar o slime. Para sua surpresa, o sabor é delicioso. Melhor ainda, comer monstros lhe concede suas habilidades, e, ao devorar o slime, ele adquire a capacidade de armazenar itens. Animado com seu novo poder, Tama decide explorar mais a masmorra para ver que outros monstros, ou refeições, o aguardam. Sendo um Rank S, nenhum dos habitantes da masmorra representa uma ameaça real, e ele derrota facilmente minotauros, golems e cobras, devorando-os e absorvendo suas habilidades. A vida como monstro-gato não parece tão ruim afinal, e Tama começa a apreciar sua nova existência. Enquanto isso, na entrada da masmorra, uma elfa de seios fartos chega pronta para começar seu dia de aventuras. De volta a Tama, sua exploração o leva a um baú de tesouro no centro de uma sala. Empolgado, ele corre para abri-lo, animado por ver um tesouro real pela primeira vez. Dentro, ele encontra uma enorme gema, mas, antes que possa comemorar, percebe que o baú era uma armadilha. Em vez de ser um mimético, a armadilha o teletransporta para uma sala de chefe secreta. Agora, Tama encontra-se no dorso de um dragão de terra. Diferente dos outros monstros que enfrentou até agora, este também é de Rank S, o que significa que não poderá derrotá-lo com um único golpe. O dragão de terra zomba de Tama por ousar invadir sua toca, jurando acabar com sua vida. Mas Tama, com apenas uma hora de vida nessa nova existência, se recusa a morrer tão facilmente. Ele tenta atacá-la com sua habilidade de disparar pedras, mas é hilariamente ineficaz contra o dragão de terra, e as pedras ricocheteiam inutilmente nas escamas duras, criando um pequeno buraco no teto. O dragão contra-ataca com um golpe de garra, e Tama usa sua habilidade de corpo de ferro para se defender. Apesar de sobreviver, o golpe deixa ferimentos graves. O dragão, impressionado com a resistência de Tama, o chama de tenaz, mas insiste que ele ainda não é páreo para ela. Então, ela avança para dar o golpe final. Em um último esforço, Tama ativa uma habilidade recém-desbloqueada de voo e corta o olho dela com sua cauda antes de escapar pelo buraco no teto. Gravemente ferido e perdendo muito sangue, Tama tenta desesperadamente sair da masmorra para encontrar um lugar seguro onde possa se recuperar. No entanto, ele desaba de exaustão a poucos passos da saída. Enquanto está caído no chão, indefeso, ouve algo se aproximando ao virar da esquina. Incapaz de se mover, ele presume que seja sua sentença de morte. Contudo, em vez de uma ameaça, é a elfa de seios fartos de antes. Ao ver o corpo quase sem vida de Tama, ela corre para ajudá-lo. Horas depois, Tama acorda e percebe que está deitado em um lugar seguro. Tama desperta em uma cama macia com seus ferimentos enfaixados, sem saber onde está. Ele logo percebe a elfa entrando no quarto, carregando uma tigela de leite. Ao lembrar-se do rosto dela antes de desmaiar, Tama se maravilha com sua beleza e admira silenciosamente seus atributos generosos. A elfa, aliviada ao ver Tama acordado, comenta sobre a gravidade de seus ferimentos. Ela não consegue entender como um gatinho como ele poderia ter acabado no meio de uma masmorra tão perigosa. Tama logo percebe que ela o considera apenas um gato comum, em vez de um Bemomote Rank S. Como não pode falar, ele não tem como corrigir esse engano. Mas, mesmo que pudesse, por que faria isso? Afinal, essa confusão significa que ele pode dormir todos os dias e noites em seu lendário colchão. Nas semanas seguintes, Ara continua cuidando de Tama até que ele se recupere totalmente de seus ferimentos. Um dia, enquanto Ara sai para mais uma exploração na masmorra, Tama reflete sobre o quanto é grato por tudo que ela fez por ele. Não só o curou, mas também lhe deu comida, um lugar quente para dormir e uma bondade incondicional. Determinado a retribuir, Tama jura protegê-la com sua vida. Para garantir a segurança dela, decide segui-la secretamente até a masmorra. Ele se esconde no barco antes de zarparem e permanece escondido quando chegam à masmorra. Tama mantém um olhar atento sobre Ara, escondido nas sombras, preocupado que ela possa se meter em alguma situação ridícula, como perder as roupas para um slime ou algo igualmente absurdo.
Determinado a estar preparado para qualquer coisa, ele se prepara para agir ao menor sinal de perigo. Contudo, suas preocupações logo se acalmam quando Ara enfrenta um grupo de goblins. Ela ativa sua habilidade de aceleração e os derrota com uma precisão incrível, cortando-os sem esforço. Após a luta, ela se abaixa para coletar as orelhas dos goblins como recompensa. Observando sua atuação, Tama fica genuinamente impressionado. Sua experiência como cavaleiro permite reconhecer o nível de habilidade e velocidade na técnica de espada dela, e ele não consegue deixar de admirar suas capacidades. Enquanto Ara guarda as orelhas dos goblins, ela avista outro goblin espreitando por trás de uma esquina e se prepara para enfrentá-lo novamente. Embora já tenha atingido sua cota de goblins para o dia, se esse insistir em atacar, ela lidará com ele. O que ela não percebe, no entanto, é que este não é um goblin comum, mas sim um mago goblin. Antes que Ara possa reagir, o goblin lança uma enorme bola de fogo contra ela. Completamente despreparada para esse tipo de ataque, Ara se vê em sério perigo. Tama não consegue ficar parado e vê-la se machucar. Ele sabe que usar qualquer uma de suas habilidades superpoderosas revelaria que é um monstro, algo que ele ainda não está pronto para explicar. Em vez disso, age rapidamente, empurrando Ara para fora do caminho do ataque e se lançando contra o mago goblin. Com um golpe de suas aparentemente inofensivas patas de gato, Tama faz o goblin tropeçar e rolar escada abaixo na masmorra, encontrando seu fim. Ara, atônita com o desenrolar dos eventos, não consegue entender como ou por que Tama está na masmorra, mas sua gratidão pela intervenção dele é evidente. No barco de volta para a cidade, ela deixa Tama se aconchegar em seu peito, recompensando com carícias na barriga, algo que o deixa viciado. Ao retornar à cidade, Ara vai diretamente à guilda dos aventureiros para entregar as orelhas dos goblins que coletou. No caminho até o balcão de recepção, ela é interrompida por Lord Casmin, um homem que já conheceu antes e que parece estar ativamente tentando evitar. Casmin, um aventureiro conhecido por sua reputação desagradável, aborda Ara na guilda, tentando convencê-la a se juntar ao seu grupo. Apesar das recusas educadas de Ara, ele insiste de maneira invasiva, demonstrando sua falta de caráter. Em um momento de ousadia, Casmin tenta agarrá-la de maneira inapropriada, mas Tama age rapidamente, mordendo sua mão e agarrando-se firmemente. Casmin grita de dor, balançando-se freneticamente, mas Tama não solta. Quando Casmin finalmente consegue afastar Tama, o gato pousa em seu rosto, arranhando antes de saltar de volta para o peito de Ara. Enfurecido e humilhado, Casmin saca sua espada, mas antes que possa atacar, a Guild Master, Arnold, intervém, agarrando a espada de Casmin. Arnold lembra-lhe das regras rigorosas da guilda contra o uso de armas para brigas triviais, advertindo sobre as sérias consequências caso ele continue. Casmin, ciente da autoridade de Arnold, recua contrariado e sai furioso da guilda. Ara agradece a Arnold por intervir, mas ele elogia Tama por defender sua dona com tanto fervor. Ara prossegue com a entrega das orelhas dos goblins, completando oficialmente sua missão. Depois, ela relaxa em uma mesa com Tama, acariciando-o de forma carinhosa. A atmosfera parece tranquila, mas toma um rumo inesperado quando seus dedos se aventuram um pouco além do necessário, provocando reações mistas de Tama. Mais tarde, Ara decide tomar um banho e insiste em levar Tama junto. Ainda apegado à sua honra como ex-cavaleiro, Tama tenta resistir a entrar no banho feminino, mas Ara não lhe dá escolha. Enquanto relaxam na água, Ara compartilha seus sonhos e ambições. Ela fala sobre como sua vila foi quase destruída por demônios anos atrás, até ser salva pela lendária Lixa e sua espada. Inspirada por esse ato heróico, Ara dedicou sua vida a se tornar tão forte e corajosa quanto a Lixa. No dia seguinte, enquanto caminhavam até a guilda, Tama percebe como os moradores da cidade admiram Ara, cumprimentando-a calorosamente. Chegando à guilda, Ara cumprimenta alegremente Arnold, mas ele parece preocupado e a avisa que aquele dia não é bom para estar ali, sugerindo que ela parta imediatamente. Antes que pudesse sair, Casmin entra na guilda com um ar de superioridade. Ele anuncia que, após o incidente com o gato, ele denunciou o caso às autoridades locais e conseguiu uma ordem para que o pet de Ara fosse sacrificado. Ara fica horrorizada. Apesar de ter passado pouco tempo com Tama, ele já se tornou precioso para ela. Desesperada, ela se ajoelha, suplicando para que Casmin tenha misericórdia. Ele, deliciando-se com o desespero dela, propõe um duelo. Se Ara vencer, Tama será poupado, mas, se perder, ela terá que se casar com ele. As condições são claramente injustas, não apenas porque Casmin é de um ranking superior ao de Ara, mas também pelos termos desproporcionais. Contudo, sem outra opção para salvar Tama, Ara não vê alternativa e considera aceitar o desafio. Durante o duelo entre Ara e Casmin, a situação rapidamente se torna desfavorável para Ara. Casmin inicia com um golpe feroz, atingindo Ara na lateral e jogando-a no chão.
Enquanto ela tenta se recompor, ele a provoca sarcasticamente, zombando de sua velocidade. Determinada a reverter a situação, Ara muda de estratégia, lançando uma série de ataques com adagas. No entanto, a capa de Casmin, resistente a lâminas, torna seus esforços inúteis, permitindo que ele desvie os golpes facilmente. Casmin avança, pressionando Ara com ataques incessantes de espada. Apesar de sua tentativa de se defender, ela é desarmada, ficando vulnerável e sem esperanças de vitória. Observando a cena, Tama sente um conflito interno. Ele sabe que, se intervir usando suas habilidades, revelará sua verdadeira natureza. No entanto, ao ver Casmin prestes a desferir o golpe final, Tama toma sua decisão. Com um salto ágil, Tama se coloca entre Casmin e Ara, ativando sua habilidade de corpo de ferro para bloquear o ataque. O impacto destrói a espada de Casmin, deixando-o perplexo. Antes que ele possa reagir, Tama utiliza uma poderosa habilidade mágica, lançando Casmin longe, direto contra um grupo de árvores. Como se o destino quisesse adicionar insulto à injúria, o pedaço da espada quebrada voa na direção de Casmin e atinge uma parte bastante sensível, garantindo que o dia dele passe de ruim para desastroso. A multidão, testemunha de tudo, fica em choque. Os murmúrios começam enquanto todos processam o que acabaram de ver, um gato usando habilidades mágicas. Algo assim não poderia ser obra de um animal comum. Tama sabia que, ao agir, revelaria sua identidade, e estava ciente de que isso poderia fazer com que as pessoas o vissem como um monstro. Contudo, ele não se arrepende, pois sua prioridade era proteger Ara, e nisso ele foi bem-sucedido. Ara e Arnold se aproximam de Tama com cautela, admirados por suas habilidades. Em vez de concluírem que ele é um monstro, chegam à teoria de que Tama é, na verdade, um gato elemental, uma criatura rara e mágica. Surpreso com essa interpretação equivocada, Tama mal consegue acreditar em sua sorte. Arnold então declara Ara vencedora do duelo, encerrando o conflito. Com a situação resolvida, a vida volta ao normal, ou tão normal quanto possível para um gato incrivelmente poderoso que agora é visto como uma lenda viva e desfruta da almofada mais confortável do mundo ao lado de sua dona leal. Na manhã seguinte, Ara tenta fazer carinho em Tama para tirá-lo da cama, mas o gatinho brincalhão decide mordiscar sua orelha de um jeito que a deixa completamente envergonhada e corada. Como um antigo cavaleiro honrado, Tama rapidamente decide parar antes que a situação fique ainda mais embaraçosa. Ele pula da cama e começa a se afastar, mas Ara continua chamando por ele, seu tom repleto de anseio, tornando a situação ainda mais estranha para Tama. Mais tarde, Ara leva Tama à loja de ferreiro para visitar sua amiga Vulcan. Assim que chegam, a atenção de Vulcan se volta imediatamente para Tama, incapaz de tirar os olhos do adorável gatinho. Ara começa a falar sobre Tama, compartilhando histórias, enquanto Vulcan, empolgada, pede para segurá-lo. Tama parece animado enquanto Vulcan o levanta, admirando sua fofura. No entanto, Ara rapidamente foca no motivo da visita, ela precisa que Vulcan faça uma armadura para Tama. Vulcan fica encantada com a ideia, animada para trabalhar em algo tão único e encantador. Ela começa a tirar as medidas de Tama imediatamente, prometendo a Ara que criará a armadura perfeita para ele. Enquanto Vulcan trabalha, Ara se inclina para sussurrar para Tama, perguntando se ele está pronto para uma aventura. Tama concorda sem hesitação, sua cauda balançando de antecipação. Enquanto Ara e Tama planejam, Vulcan se concentra intensamente em criar a armadura, tratando a tarefa como a missão de sua vida. Em menos de 10 minutos, Vulcan apresenta orgulhosamente a armadura pronta, que se revela uma verdadeira obra-prima. Tama fica deslumbrante nela, e o ajuste é perfeito. No entanto, Vulcan admite que ainda enfrenta outro problema, a espada de Ara. Apesar de ter reforjado a espada mais de 100 vezes, ela não conseguiu deixá-la mais leve, o que dificulta para Ara manejá-la com eficácia durante suas missões. Após pensar um pouco, Vulcan sugere formar um grupo temporário, para que possa observar Ara em ação, analisando como ela utiliza a espada e entendendo melhor o problema para encontrar uma solução. Nesse mesmo dia, o grupo entra em uma masmorra, onde Vulcan rapidamente demonstra sua força, esmagando os horríveis goblins que encontram. Ara observa com puro entusiasmo, maravilhada com a ousadia e o poder de Vulcan, enquanto Tama acha que Vulcan é ao mesmo tempo destemida e incrivelmente habilidosa. Suas habilidades são ainda mais validadas quando ela bloqueia um ataque de bola de fogo de um dos monstros, usando uma habilidade derivada de seus talentos de ferreira. Vulcan explica que seu poder permite envolver sua armadura em diferentes elementos, tornando-a versátil em combate. Com o caminho liberado, Vulcan dá espaço para Ara assumir com sua espada. O próximo desafio do grupo é um orc grande e grotesco, cuja aparência é ao mesmo tempo repulsiva e intimidadora. Mesmo assim, Ara ataca, utilizando sua habilidade de aceleração para tentar desferir um golpe, mas o orc bloqueia habilmente seus avanços.
Tama então intervém, voando pelo ar e ativando sua técnica de corpo de ferro para proteger Ara de um golpe iminente, distraindo o Orc tempo suficiente. Aproveitando o momento, Ara ataca e elimina a criatura com um único e decisivo golpe. Vulcan observa de perto os movimentos de Ara e percebe que sua espada longa prejudica seu fluxo de combate, dificultando sua performance. Insatisfeita com seu desempenho, Ara se volta para Vulcan e pede um desafio ainda mais difícil, determinada a superar seus limites e se tornar mais forte. Impressionada com sua determinação, Vulcan a encoraja a avançar para o próximo andar, prometendo desafios ainda maiores à frente. Descendo mais fundo, o grupo encontra um enxame de criaturas gosmentas e pervertidas, conhecidas como ropers em vez de grandes feras. Tama imediatamente fica ansioso, temendo que essas criaturas viscosas tentem agarrar sua dona com seus tentáculos. Ele avisa Ara para agir com inteligência e evitar os toques pegajosos a qualquer custo. Ara avança usando sua habilidade de aceleração, mas a velocidade dos ropers os torna adversários difíceis. Seus golpes não conseguem atingir os corpos das criaturas, e um dos ropers destrói sua espada pesada, deixando-a indefesa. Quando está prestes a ser capturada, Vulcan lança uma faca em sua direção. Ara pega no ar e rapidamente a crava no núcleo do roper, eliminando-o com um movimento preciso. Com uma determinação renovada, ela se vira para derrotar o próximo slime. Enquanto Vulcan observa o estilo de combate de Ara, percebe que sua verdadeira força está em armas menores e mais leves, em vez de espadas longas e pesadas. Em pouco tempo, Ara corta as partes do corpo do monstro com uma velocidade inigualável, deixando Vulcan completamente surpresa. Ela sempre soube que Ara tinha habilidade, mas não esperava esse nível de velocidade e eficiência. No entanto, quando pensam que a batalha acabou, o monstro espalha sua gosma sobre Ara, cobrindo-a da cabeça aos pés enquanto regenera seus membros. Nojenta e furiosa, Ara declara que somente Tama tem permissão para fazer algo assim. Movida por sua indignação, ela destrói a criatura com um golpe devastador, cortando-a em tantos pedaços que não há chance de regeneração. Vulcan e Tama correm para parabenizá-la pela exibição incrível de habilidade. Enquanto Vulcan se aproxima para oferecer elogios, Tama, sendo o gatinho travesso que é, para no meio do caminho para roubar um pouco do suco do monstro derrotado e absorver sua habilidade para uso próprio. Enquanto isso, Ara, ainda furiosa, desconta sua raiva nos restos do roper que ousou jogar sua gosma nojenta nela. Ela perfura repetidamente o corpo já destruído do monstro, murmurando pensamentos vingativos, enquanto Tama observa em silêncio, intrigado, imaginando se Ara talvez tenha exagerado um pouco. Após o massacre, Ara se abre para Vulcan, compartilhando a história de sua motivação para empunhar espadas longas. Ela relembra ter conhecido a espada SN durante sua infância, uma figura que se tornou seu ídolo e a inspirou a escolher essa arma. Apesar de as espadas longas não combinarem com seu estilo natural de luta, Ara dedicou anos a dominá-las em um esforço para imitar seu herói. No entanto, com a recente realização de que adagas complementam muito melhor suas habilidades, ela decide abraçar essa nova força. Tama ouve atentamente e oferece seu apoio, assegurando a Ara que essa mudança só a tornará mais forte. Ao ver o crescimento de Ara, Vulcan propõe descer para um andar mais profundo da masmorra, confiante na habilidade de Ara em lidar com os desafios usando suas adagas. Antes de seguirem adiante, eles fazem uma pausa perto de uma pedra filosofal, um artefato raro que repele monstros em sua proximidade. Enquanto descansam, Ara fixa o olhar na pedra, o que desencadeia uma onda de memórias dolorosas de sua infância. Sua casa foi atacada por demônios e, perdida em pensamentos, ela mal percebe o olhar preocupado de Vulcan. Quando Vulcan pergunta gentilmente se algo está errado, Ara desconversa rapidamente, mudando o assunto e direcionando a conversa para outro tópico. Enquanto o grupo faz uma pausa, Tama brinca despreocupadamente em uma poça de água, aproveitando o momento. Vendo-o se divertir tanto, Ara decide se juntar, removendo sua armadura de enredo e dando a Tama uma visão clara do que estava escondido. Vulcan logo se junta a eles, e os três aproveitam um mergulho refrescante. No entanto, enquanto Tama nada, ele tenta arduamente focar em qualquer coisa que não seja os documentos confidenciais expostos. Durante um momento de descontração, Ara pergunta casualmente a Vulcan sobre o grupo de exploração que ela costumava ter, sem perceber que tocou em um assunto sensível. Vulcan admite que seu grupo se desfez depois que 2 membros se apaixonaram, e a integrante feminina ficou grávida. O casal decidiu se estabelecer e abandonar suas aventuras. A conversa então toma um rumo estranho quando Vulcan menciona que gatos elementais, como o Tama, podem cruzar raças. Ela divaga sobre o que poderia acontecer se Tama crescesse e passasse por uma temporada intensa de acasalamento. Surpreendentemente, Ara acha a ideia empolgante e encoraja Tama entusiasticamente a crescer mais rápido para que ela possa ter seus adoráveis bebês miados.
Isso faz com que Tama pense silenciosamente, que tipo de loucura é essa? Quando a pausa termina, o grupo segue para o próximo andar da masmorra, onde encontram um feroz minotauro. Diferente dos goblins e dos tentáculos enfrentados anteriormente, essa criatura é um adversário formidável. Ara se aproxima com cuidado, acelerando em direção à besta e executando sua técnica de corte em turbilhão. No entanto, seu ataque mal arranha a pele grossa do minotauro, deixando-a abalada. Vulcan intervém, oferecendo encorajamento e ajudando Ara a recuperar a compostura. Motivada pelo apoio de Vulcan, Ara se concentra novamente e lança uma série de ataques mais rápidos e agressivos. O Minotauro, sobrecarregado por sua velocidade, começa a balançar sua enorme arma descontroladamente. Um dos golpes atinge o teto, fazendo detritos caírem perigosamente perto de Vulcan. Rápido, Tama usa sua habilidade de uivo para desviar as pedras que caem, salvando Vulcan a tempo. Inspirada pela bravura de Tama, Ara vê uma abertura e desfere um golpe poderoso diretamente no peito do Minotauro, derrubando a besta de vez. Enquanto Tama comemora a vitória suada de Ara, Vulcan fica impressionada, maravilhada com a força e coragem do pequeno gato. Seus pensamentos vagueiam, e ela não pode deixar de pensar que Tama é um macho alfa realmente poderoso. De volta à guilda dos aventureiros, Ara, Vulcan e Tama entregam o saque que coletaram na masmorra. Eles se aproximam de Arnold, que examina as profundas marcas de corte nos restos do Minotauro e pergunta quem conseguiu infligir tamanha destruição. Com um sorriso orgulhoso, Vulcan revela que os cortes foram resultado das novas habilidades de Ara. Arnold, lembrando-se de como Ara era mais fraca quando chegou à cidade, elogia seu crescimento e trabalho árduo. Lisonjeada pelos elogios, Ara agradece a Arnold, sentindo um senso de realização. Com os lucros em mãos, o trio vai a um restaurante local para celebrar sua aventura bem-sucedida. No restaurante, Vulcan não perde tempo e começa a se servir generosamente, impressionando Tama, que não pode deixar de se perguntar se ela é uma bebedora nata. Ara aproveita a oportunidade para expressar sua gratidão aos companheiros. Ara agradece a Vulcan por seu apoio durante a incursão, admitindo quanto se divertiu trabalhando juntas. Vulcan compartilha do mesmo sentimento, mostrando uma rara erva medicinal que coletou na masmorra como uma lembrança. A animada conversa deixa Tama nostálgico, lembrando de sua vida anterior como aventureiro, quando tinha companheiros com quem compartilhar momentos assim. Mesmo assim, Tama reconhece que sua vida atual não é nada ruim, afinal, ser o bichinho de estimação mimado de uma linda elfa é um sonho que poucos rejeitariam. Conforme o vínculo entre eles se fortalece, Vulcan propõe formar um grupo oficial. Ara, pega de surpresa, sente-se lisonjeada, mas fica tímida demais para responder. Percebendo sua hesitação, Tama dá uma leve mordida na mão dela e a coloca sobre a de Vulcan, selando o acordo em nome de Ara. O grupo explode em comemoração, celebrando a nova parceria. Embalados pelo espírito de camaradagem, decidem pedir mais bebidas e transformar a noite em algo inesquecível. Mais tarde, naquela noite, Tama se vê preso entre as armaduras de enredo de Ara e Vulcan. A situação desconfortável não o ajuda a dormir, especialmente quando ouve Ara murmurar enquanto dorme, mencionando algo sobre esperar que Tama não seja muito brusco. Suspeito e um pouco constrangido, ele consegue manter a compostura. Buscando distração, Tama verifica suas estatísticas e se surpreende ao descobrir que está elegível para evoluir. No entanto, evoluir poderia transformá-lo em um gigantesco behemoth, potencialmente encerrando sua vida atual ao lado de Ara e Vulcan. Escolhendo lealdade em vez de poder, Tama decide permanecer como o pet querido e confiável delas. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pela cidade, Ara e Tama encontram dois bandidos assediando uma jovem, acusando-a de ser uma batedora de carteiras. Ara intervém imediatamente e, ao notarem o gato elemental dela, os bandidos fogem para evitar conflito. Ara então consola a garota, descobrindo que ela é órfã, e a leva a uma igreja local onde freiras cuidam de outras crianças. Ouvindo a conversa sincera de Ara com as freiras, Tama sente uma profunda admiração pela bondade de sua mestra e promete apoiá-la ainda mais. Naquela noite, Arnold chama Ara à guilda dos aventureiros para parabenizá-la por sua promoção ao rank C. Ele entrega a ela um reluzente pingente de rank como reconhecimento por seu trabalho árduo. Mas a celebração é interrompida por uma comoção no quadro de missões. Arnold explica que pessoas têm desaparecido em Iter, uma cidade próxima, com rumores de que demônios seriam os responsáveis. Ao ouvir isso, a determinação de Ara se fortalece. Movida por seu rancor contra os demônios, ela prontamente pede mais informações e declara sua intenção de aceitar as missões de emergência sem hesitação. Ao saber dos detalhes do caso, Ara pressionou Arnold por cada informação que ele soubesse. Vulcan ficou inquieto com a disposição da elfa em liderar, duvidando que ela fosse capaz, mas Ara, inabalável, estava determinada a agir antes que mais pessoas fossem vítimas.
Impressionado com sua determinação, Vulcan ofereceu sua ajuda, e Arnold observou que, dadas as circunstâncias, uma companhia mercenária logo poderia recrutar os dois. Nesse momento, um jovem de túnica entrou no salão da guilda. Ele se apresentou como Cedric, e os aventureiros imediatamente o reconheceram como o filho mais velho do Duque, famoso por sua habilidade em administrar labirintos. Cedric cumprimentou Vulcan calorosamente e assegurou a ele e a Ara que em breve lutariam lado a lado. Vulcan lembrou-se de Cedric da guerra chamada Ragnarok, quando a humanidade lutou contra os demônios. Apesar das perdas devastadoras, a vitória foi alcançada graças a um garoto prodigioso, o Grande Mago, que os levou ao triunfo e ganhou o status de herói lendário. Em meio à empolgação, Ara ficou preocupada que o grupo fosse pequeno demais para lidar com ameaças tão grandes. Arnold, cativado pelo carisma de Cedric, a tranquilizou, afirmando que Cedric poderia impressionar qualquer um. Quando Ara o abraçou afetuosamente, Arnold lembrou-a de que tais demonstrações deveriam ser privadas. Ara, curiosa, perguntou se eles eram um casal, e Vulcan confirmou, deixando Tama perplexo, permanecendo quieto até retornarem para casa. Tama notou a inquietação de sua mestre, compreensível, dados os perigos vivos que enfrentariam ao lado do herói. O gato Tama lambeu o rosto da elfa, como se a confortasse, e ela o beijou de volta. Surpresa com a troca, Tama se concentrou novamente enquanto o grupo se preparava para partir em sua jornada. Durante a viagem, encontraram novos aliados, Dani, o monstro humanoide de cabelos prateados, Howard, o ruivo ardente, Kenny e Marieta. Maria apresentou Tama, que rapidamente conquistou todos com sua irresistível fofura. Marieta até se revezou carregando. Contudo, a viagem tranquila foi interrompida abruptamente quando um grupo de orcs bloqueou o caminho. Cedric instruiu Dani a lidar com a ameaça, e o espadachim derrotou os orcs sem o menor esforço aparente. Intrigado, Vulcan perguntou sobre as habilidades de Dani, e Kenny confirmou que ele não havia usado nenhuma habilidade. Ara começou a compreender a força incrível dos heróis de Ragnarok, enquanto Tama maravilhava-se com o poder bruto de Dani, ansioso para lutar ao lado dele. Quando a noite caiu, chegaram à vila de Leonar, onde os aldeões gratos receberam Cedric e seu grupo. Um dos aldeões revelou que muitos moradores haviam desaparecido misteriosamente, com um grupo de busca perdido nas ruínas e outra garota sequestrada na noite anterior. A revelação trouxe memórias dolorosas da invasão da terra natal de Ara. O líder da vila então compartilhou que os cavaleiros de Cedric eram sua última esperança. Vendo os guerreiros cansados de sua jornada, os aldeões rapidamente prepararam uma refeição robusta para reabastecê-los. Mais tarde, enquanto se acomodavam em seus alojamentos, Ara, curiosa, perguntou por que cada um de seus companheiros havia escolhido se tornar cavaleiro por razões diferentes. Dani explicou que a pobreza de sua família o forçou a se alistar para pagar dívidas. Howard compartilhou uma história semelhante. Kenny precisava de dinheiro para comprar remédios para sua irmã, enquanto Marieta buscava liberdade para seu pai, que estava escravizado. Ao ouvir essas histórias comoventes, Tama notou a tristeza por trás de suas motivações, e até Ara se arrependeu de ter levantado a questão. No entanto, os cavaleiros não sentiam vergonha de suas escolhas, pois haviam pago suas dívidas e agora traçavam seus próprios caminhos. Cedric, por outro lado, revelou uma razão completamente diferente. Ele não tinha interesse em amor ou obrigações familiares. Como filho do Duque, ingressou na Ordem porque carecia de um propósito maior e descobriu alegria em matar monstros. Sua franqueza não agradou a todos, mas ninguém desafiou sua perspectiva. Depois do jantar, era hora de tomar banho. Enquanto as garotas relaxavam, os garotos, dominados por travessuras juvenis, tentaram espiar. Tama, sempre alerta, os flagrou no ato e, com um grito estrondoso, fez Dani e Howard correrem de volta para seus alojamentos. Cedric observou a retirada apressada com leve diversão, imaginando o entusiasmo deles pela jornada, embora ele mesmo não pudesse se identificar totalmente com isso. Com o grupo renovado, aventuraram-se mais fundo no ameaçador labirinto de Leonar, inconscientes de que uma criatura sinistra os estava perseguindo. Para esse predador à espreita, os aventureiros não eram nada além de presas, sendo silenciosamente observados enquanto ele reunia forças e preparava seu plano mortal. Não demorou muito para que uma matilha de lobos-fera bloqueasse o caminho dos aventureiros. Howard, o tanque, avançou, levantando seu enorme escudo e provocando os lobos para chamar sua atenção, criando espaço para que os outros atacassem. Cedric demonstrou sua incomparável habilidade com a espada, enquanto Ara saltava para a batalha, determinada a não ficar para trás. Tama, observando os lobos-fera armadurados, considerou liberar um rugido poderoso, mas optou por um ataque baseado em água. Com precisão impressionante, ele perfurou um dos lobos e rapidamente derrotou mais dois, deixando o grupo atônito.
A criatura escondida nas sombras ficou chocada com a rapidez com que seus lobos foram derrotados, especialmente por Tama, que parecia manipular poderes elementais. Apesar da força dos aventureiros, o monstro sabia que não podia permitir que eles avançassem. Preparando-se, ele planejou escalar o confronto, seja enviando mais armas ou enfrentando-os pessoalmente. Entre os heróis, todos ficaram impressionados com as habilidades elementares do gato. Ara, completamente encantada, expressou abertamente sua admiração, chegando a sugerir que não se importaria em ser subjugada pela força de Tama. Embora suas palavras soassem peculiares, Tama resistiu aos seus instintos animais, lembrando-se de que Ara ainda era sua mestre. Logo, chegaram a uma câmara com uma atmosfera opressiva e esmagadora. Cedric levantou a mão, ordenando que o grupo parasse. Das sombras, surgiu Baro Astero, o mestre do labirinto, que declarou que a jornada deles terminaria ali. Ele se revelou como um demônio sobrevivente, buscando vingança por seus parentes caídos. Dani imediatamente acusou o Barro de alvejar a Vila Leonar como um ato de vingança, mas o demônio descartou a acusação, afirmando que Leonar era apenas o início de um plano muito maior. Com um sorriso sinistro, ele convocou um grupo de trolls para atacar. Reconhecendo o perigo, Cedric ordenou que a equipe se separasse, mas Baro antecipou essa estratégia e conjurou uma parede protetora que isolou Tama dos outros. Então, um troll avançou e Tama contra-atacou contra o troll arrancando seu braço, mas, para seu desânimo, o membro regenerou quase instantaneamente. Enquanto isso, a equipe de Cedric se viu cercada, sabendo que sua única chance era confiar em Cedric para liderar a fuga. Ele desembainhou sua lâmina, que começou a pulsar com uma magia sombria, e, com uma risada maliciosa, avançou contra dois trolls, cortando-os de forma tão completa que eles não puderam se regenerar, eliminando-os do campo de batalha. Os olhos de Baro se arregalaram ao reconhecer a magia proibida que Cedric usava, uma habilidade utilizada apenas pelo grande mago durante a Guerra do Ragnarok. Cedric, então, sorriu divertido, considerando aquilo um grande entretenimento. Enquanto isso, Tama tentou um ataque de pedra, mas os trolls mal se moveram, e suas feridas se curaram instantaneamente. Percebendo o perigo, Tama recuou, sua mente a mil, ponderando se deveria evoluir para sua forma mais forte. No entanto, isso significaria romper seu vínculo com Ara, um sacrifício que ele não estava disposto a fazer. Resoluto em sua decisão de permanecer como companheiro leal de Ara, Tama lançou o rugido flamejante, queimando os trolls de forma que suas feridas não pudessem mais cicatrizar. Sua tática ousada funcionou, e os trolls caíram. Furioso com o ataque implacável, Baro se preparou para a próxima ameaça. Vulcan investiu com seu enorme martelo, mas Baro desviou habilmente e aparou o ataque seguinte de Ara com sua adaga. Com um sorriso sarcástico, Baro zombou da lentidão dos movimentos do martelo, mas foi surpreendido quando Vulcan levantou uma nuvem de poeira. Cegando, aproveitando a oportunidade, Ara avançou e cravou sua lâmina no peito de Baro. Inicialmente, ele desdenhou o ferimento como algo trivial, mas logo uma luz irradiou da adaga encantada da elfa, amplificando o dano e forçando-o a cair de joelhos. Rosnando de dor, Baro revidou com sua adaga, desferindo um golpe brutal em Ara, muito mais do que um simples corte. O grupo correu para socorrê-la, em pânico, enquanto Tama temia que a arma estivesse envenenada. Baro, ainda vivo, sorriu sombriamente e declarou que a humanidade cairia quando o verdadeiro poder retornasse. Com essas palavras ameaçadoras, seu corpo começou a se petrificar, transformando-se em pedra antes de desmoronar em pó. Enquanto isso, o veneno se espalhava rapidamente pelo braço de Ara. Cedric examinou o ferimento e identificou com gravidade que era veneno de dragão, uma toxina mortal. Howard pressionou o ferimento contra seu escudo encantado na tentativa de retardar o avanço do veneno, e o grupo correu de volta à Vila Leonar. Um médico da vila confirmou seus piores temores. O veneno de dragão era fatal em 1 dia e meio, e ninguém jamais havia sobrevivido sem o olho de um dragão da terra. Desesperados para salvar Ara, o grupo debateu a possibilidade de caçar a criatura, mas Cedric se opôs veementemente, argumentando que não havia tempo suficiente. Enquanto a dor de Ara aumentava, Tama, dominado pela culpa e pelo desespero, fugiu pela janela. Memórias de quando Ara salvou sua vida inundaram sua mente, e ele jurou retribuir o favor, mesmo que isso lhe custasse tudo. Ele correu para as ruínas onde havia renascido como um gato elemental, preparado para enfrentar o dragão da terra, a mesma criatura contra a qual lutou uma vez e mal sobreviveu. O dragão, surpreso ao ver Tama novamente, zombou dele por ter fugido do último encontro. Mas desta vez, Tama não vacilou. Ele sabia, no fundo, que sua força atual não seria suficiente. Sem outra escolha, Tama tomou uma decisão que mudaria sua vida, decidiu evoluir para um Behemoth completo, abraçando seu poder supremo para salvar Ara. Agora em sua forma colossal, Tama desce chamas furiosas sobre o dragão abaixo.
No entanto, o monstro é rápido demais e avança, lançando sua própria torrente de fogo e cravando os dentes na garganta de Tama como um aperto escaldante. As pupilas de Tama se contraem de dor, mas tudo fazia parte de seu plano elaborado, pois ele sabia que o dragão baixaria a guarda como um tolo ao atacar. Enquanto o dragão o mordia, Tama contra-atacou com sua lâmina de chamas, cravando-a no olho do dragão e estourando como um balão d'água. O dragão finalmente cai derrotado, mas a mana de Tama se esgota, reduzindo de volta a sua pequena forma peluda. Não há tempo para lamentar sua triste evolução, pois ele precisa entregar o olho do dragão ao seu mestre. Rapidamente, Tama guarda o olho em seu inventário, desenrola suas asas parecidas com as de um morcego e voa para entregá-lo a Ara. De volta a casa, Ara está lutando para sobreviver, remendada e repousando, enquanto Vulcan permanece ao seu lado com lágrimas nos olhos. O grupo assiste a cena comovente em silêncio. De repente, um estrondo alto do lado de fora assusta a todos. Cedric e Dany correm para encontrar o corpo do dragão terrestre e o pequeno Tama exausto deitado sobre o dragão, coberto de sangue. Cedric grita que não há tempo para explicações, ordenando a todos que peguem o olho do dragão e curem Ara imediatamente. Enquanto isso, Tama ora silenciosamente por Ara, sem saber que ela está presa em um pesadelo profundo. Em seu sonho, Ara vê sua vila em chamas, devastada pela destruição. Aos 13 anos, sua casa foi atacada por demônios que procuravam a Pedra Filosofal, matando impiedosamente quem encontrassem. Em meio ao terror, Ara tentou correr, mas tropeçou e deu de cara com os demônios. Apavorada, ela tremia de medo. Quando toda esperança parecia perdida, um gato elemental, muito parecido com Tama, apareceu e salvou sua vida. Ara então desperta com a memória fresca em sua mente, compreendendo agora por que sempre amou gatos. Seus olhos pousam em Tama, enrolado ao seu lado, e ela sente uma onda de gratidão. Na manhã seguinte, todos estão radiantes ao ver que Ara está melhor. Arnold, tomado pela emoção, começa a chorar incontrolavelmente. Embora ela esteja fora de perigo imediato, o veneno ainda persiste em seu sistema, e Ara precisará de alguns dias para se recuperar completamente. Mais tarde naquela noite, Tama se aventura na floresta em busca de monstros para testar suas habilidades. Desde a batalha com o dragão terrestre, ele tem lutado para entender como funcionam suas formas evolutivas. Ele percebe que sua forma colossal desapareceu, mas em seu lugar ganhou novas habilidades do dragão. Ao avistar um monstro búfalo gigante, Tama decide praticar sua garra e presa de dragão recém-adquiridas. Com eficiência rápida e brutal, o monstro é derrotado em segundos, deixando Tama surpreso com o quanto ficou mais forte. De repente, o som de passos leves chama a atenção de Tama. Da escuridão surge uma jovem, suas roupas esfarrapadas e traços elegantes contrastando com sua aura inquietante. O que é estranho é que ela se dirige diretamente a Tama, chamando-o de forte, como se o conhecesse. Mais perturbador ainda, ela rouba uma das peças de armadura de Tama, como se estivesse o caçando. A mulher então exige saber por que Tama está em sua forma peluda, antes de se lançar em uma perseguição frenética, gritando sobre o corpo forte dele e tentando agarrá-lo. Apavorado, Tama solta um grito e corre em direção a um pequeno buraco, escapando por pouco de suas mãos agarradoras. O comportamento desequilibrado da mulher o deixa completamente aterrorizado. Apesar de conseguir escapar, ele retorna para Ara, que está dormindo tranquilamente, e se enrola em seus braços em busca de conforto, ainda abalado pelo encontro. Enquanto adormece, Tama não consegue afastar a sensação de que a mulher louca lhe parecia familiar. No dia seguinte, Ara veste Tama com uma roupa de linho fofa, cheia de babados, que o faz parecer incrivelmente adorável. Os dois saem para um piquenique, e Ara prepara uma seleção de guloseimas, oferecendo a Tama algumas frutas para ele comer. Enquanto relaxam, Ara menciona o dragão terrestre, relembrando como encontraram Tama machucado e ferido próximo ao cadáver da criatura. Ara então compartilha mais sobre seu passado, perguntando a Tama se ele se lembra das histórias que ela contou anteriormente. Ela narra o ataque demoníaco à sua vila, Lumineers, quando um gato elemental salvou sua vida, e como a vila foi finalmente resgatada pelo Santo da Espada, que derrotou os demônios sozinho. Naquele dia, Ara fez uma promessa de se tornar uma guerreira forte, deixando sua mãe e família para trás com a promessa de retornar mais poderosa. No entanto, sua voz treme enquanto admite que sente como se estivesse sempre sendo salva, seja por Vulcan e seu grupo, ou pelo próprio Tama. Lágrimas se formam em seus olhos quando confessa que, apesar de seu voto de proteger seus companheiros e seu povo, parece que ela é quem está constantemente precisando de proteção. Tama rapidamente se levanta e conforta Ara enquanto ela enxuga as lágrimas. Ela entende o que ele está tentando dizer, que ela não deveria se sentir para baixo, pois, afinal, derrotou Barrel sozinha e merece crédito por isso.
Mais tarde, Ara e Tama visitam Vulcan, que revela que a armadura que Ara encomendou está pronta. Ara havia acumulado uma fortuna como recompensa por derrotar Barrel e vendeu os itens saqueados dos Trolls que Tama derrotou para conseguir mais dinheiro. Ela investiu tudo em uma armadura de alta qualidade. Embora fosse cara, Vulcan insiste que a segurança dela não tem preço. A nova armadura é ao mesmo tempo fofa e prática, e Ara não consegue conter sua empolgação. Ela pula animada com o quão leve e confortável a armadura é. Vulcan explica cada detalhe da confecção, enquanto Tama observa em silêncio, admirando como sua mestra parece incrível em sua roupa de batalha. Os três então decidem fazer uma viagem para testar a armadura em ação. Ao entrar em um túnel, a atmosfera fica tensa, pois já faz algum tempo desde que Ara se aventurou em um lugar assim. Tama pula de seu ombro e usa a bênção do Rei Leão para conceder a ela e a Vulcan resistência a fogo e gelo, um gesto que faz Ara se derreter com a fofura dele. Logo o grupo encontra um ogro, e Ara não hesita. Ela avança com uma velocidade impressionante, surpreendendo até Vulcan, pois nem sequer usou suas habilidades. Com um golpe preciso, ela decapita a criatura, sem dar chance de contra-ataque. Ara comemora seu sucesso, elogiando a armadura e suas afiadas facas lunares. No entanto, o momento de alegria é interrompido. Tama de repente congela, sentindo uma presença inquietante nas proximidades. Da escuridão surge a mulher assustadora, murmurando sobre destino e sua missão de encontrar Tama. Confusa, Ara pergunta se ela é uma aventureira perdida das ruínas, mas a mulher nega conhecer tal lugar e, em vez disso, declara-se nascida das trevas, estendendo as mãos desesperadamente em direção a Tama. Vulcan especula que ela pode estar sofrendo de amnésia, mas os desvarios dela se tornam mais bizarros. Ela começa a revelar segredos que deveriam permanecer ocultos e choca a todos ao exigir que Tama a engravide. Ara mantém a calma e a afasta firmemente, afirmando que Tama é apenas um gatinho. Horrorizado, Tama se esconde nos braços de Ara em busca de segurança. Ao ver isso, a mulher fica ainda mais furiosa, acusando Ara de domar Tama e roubá-lo dela. Apesar da interação surreal, Ara demonstra compaixão e convida a mulher para se juntar ao grupo, acreditando que é mais seguro do que deixá-la sozinha, onde poderia acabar como escrava ou algo pior. Ara tranquiliza Tama, garantindo que ele estará protegido, e a mulher relutantemente aceita, vendo isso como sua melhor chance de ficar perto de Tama. No caminho de volta, Ara decide dar um nome à estranha mulher. A garota não parece se importar muito, mas Ara aponta para uma estrela e sugere o nome Stella, explicando que significa bela em sua terra natal. Até mesmo Tama parece gostar do nome, e a mulher concorda em ser chamada de Stella. De volta ao lar, enfrentam a árdua tarefa de dar um banho em Stella. Impaciente, ela pergunta quanto tempo levará, mas Ara está determinada a limpá-la completamente. Quando terminam, Stella se sente incrível e começa a pular, encantada com o pedacinho de pedra usado para limpá-la. Vulcan corrige, explicando que é sabão. Empolgada, Stella mergulha na piscina e começa a brincar como uma criança animada. Ara então chama Tama para lavar suas pequenas patas, mas Stella, ao ver isso, fica enciumada. Ela reclama que não é justo e exige lavar Tama ela mesma, mas Ara recusa calmamente, dizendo que só ela, como dona de Tama, tem esse privilégio. Mais tarde naquela noite, Tama acorda ao ouvir Stella chamando-o telepaticamente. Ele a vê encarando de forma inquietante, para sua surpresa, percebe que estão se comunicando através das mentes. Stella o lembra de como ele a derrotou, confundindo Tama, até que ela menciona o labirinto. É então que ele percebe que Stella é o dragão terrestre reencarnado. Stella explica que nasceu nas trevas com habilidades de nível S, invencível para outras criaturas, até que Tama a derrotou perfurando seu olho até a morte. Ela foi então renascida e reencarnada, assim como Tama, mas desta vez como uma donzela frágil e desgastada. Enquanto agonizava em sua vida passada, ela jurou encontrar Tama em sua próxima vida e não perdeu tempo cumprindo essa promessa. Tama fica nervoso, ouvindo a história, e pergunta se ela voltou para se vingar, mas Stella revela que suas intenções são muito piores. Ela calmamente declara que se submeteu completamente a ele, sem interesse em batalhas, e confessa que tudo o que deseja é o suco de gato dele para se multiplicar, deixando Tama completamente horrorizado. Stella admite apaixonadamente que ele é o único macho forte que já encontrou e que está irremediavelmente apaixonada. Sem aviso, Stella avança sobre Tama com intenções claras, mas, no último momento, Ara intervém, puxando Tama para a segurança e deixando Stella encolhida em um canto, envergonhada. Ara repreende Stella com firmeza, advertindo-a para ficar longe de Tama, antes de voltar calmamente para a cama. No entanto, enquanto Tama tenta se acalmar, ainda consegue ouvir os murmúrios sinistros de Stella na escuridão, prometendo que encontrará uma maneira de alcançá-lo eventualmente. Na manhã seguinte, Ara ofereceu um café da manhã a Stella, que experimentou comida de verdade pela primeira vez.
Stella momentaneamente perdeu a cabeça de pura alegria antes de rapidamente recuperar a compostura e mergulhar em outra conversa interna com Tama. Após o café da manhã, Ara levou para um passeio pela cidade, na esperança de que as paisagens despertassem as memórias que Stella alegava ter perdido. No entanto, a única coisa que Stella conseguia se lembrar era da imagem de Tama saltando em suas luvas douradas, algo que ela insistia ser o único mistério que queria resolver. Isso fez Ara perceber que, aos olhos de Stella, ela era a mais forte das duas. Ara então sugeriu que Stella se tornasse uma aventureira como forma de encontrar um propósito. Para ajudá-la a se preparar, levou-a à loja de Vulcan para resolver questões relacionadas aos seus canhões mágicos. Tanto Ara quanto Vulcan estavam um pouco céticos em relação à escolha de Stella de usar uma roupa que parecia saída de um catálogo online, mas Stella adorou como o ajuste justo mantinha seus atributos confortáveis e seguros. Ara, em seguida, voltou sua atenção para encontrar uma arma adequada para Stella, mas ela descartou a preocupação mostrando suas habilidades de meio dragão, revelando que ainda mantinha uma quantidade significativa de sua força de uma vida passada. O grupo testou uma variedade de armas até que Stella escolheu um escudo massivo projetado para gigantes. Tama, curioso, perguntou por que ela não havia escolhido uma espada, e Stella explicou que perder para ele lhe ensinou a importância da defesa. Satisfeita, ela combinou o escudo com uma espada para equilíbrio, e o grupo seguiu para a masmorra para testar seu novo equipamento, com Ara designando Tama para cuidar dela durante a luta. Antes que Vulcan pudesse elaborar uma estratégia adequada, Stella avançou e tropeçou em 3 goblins que estavam casualmente desfrutando de uma refeição. Os goblins, assustados, reagiram imediatamente, e Ara e Vulcan gritaram para Stella recuar e se reagrupar com Tama. No entanto, Stella os ignorou. Ela jogou seu escudo e espada no chão, revelando suas garras de dragão e eliminando 2 dos goblins em um piscar de olhos. O terceiro goblin lançou um ataque desesperado pelas costas, mas Stella pegou sua espada no meio do movimento e destruiu a criatura com um único golpe. Ara e Vulcan ficaram paralisados, congelados de descrença pelo que acabaram de testemunhar. Enquanto isso, Tama observou que Stella havia renascido com as mesmas habilidades que possuía em sua existência anterior. Sem mais goblins para desafiá-la, Stella ficou cada vez mais irritada e declarou seu desejo por inimigos mais fortes. O grupo então decidiu explorar mais profundamente a masmorra, eventualmente encontrando 2 orcs. Stella não perdeu tempo e jogou o primeiro orc contra a parede com uma força estrondosa. O segundo orc hesitou, claramente arrependido de sua decisão de atacar, mas já era tarde demais, pois Stella rapidamente deu conta dele, deixando o corredor encharcado com os restos de seus inimigos. Encorajados, o grupo decidiu avançar ainda mais na masmorra, até chegar a uma seção infestada de gosmas bacterianas. Antes que Ara pudesse avisar, Stella avançou diretamente para a batalha. Contudo, sua confiança rapidamente diminuiu quando os tentáculos das gosmas se enrolaram ao seu redor, enviando um arrepio pela sua espinha. Tama, rápido em apontar as consequências de subestimar esses inimigos, destacou o que poderia acontecer com seus atributos se ela fosse capturada. Isso provocou Stella a lançar um ataque imprudente, mas as gosmas reagiram, agarrando sua espada e a cobrindo com um líquido pegajoso. Este ataque inesperado a desestabilizou completamente. O controle da situação ficou fora de alcance, e Vulcan correu para salvá-la. No entanto, Tama percebeu que o comportamento errático de Stella estava ligado aos seus instintos de dragão. Usando sua própria habilidade de tentáculos, Tama conseguiu conter as garotas e os monstros gosmentos, liberando um poderoso jato de água que eliminou as criaturas, encerrando o terror causado pelos seres aberrantes. Depois de recuperar a compostura, Stella se sentiu humilhada por seu momento de fraqueza. Tama ofereceu palavras de conforto, prometendo protegê-la de qualquer mal no futuro. Essa promessa sincera fez com que os instintos de dragão de Stella se inflamassem novamente, e seu corpo reagiu com uma abundância excessiva de gosma de dragão. Decidida a aprender com seus erros, Stella aceitou a orientação de Vulcan, jurando ficar mais forte e se tornar um verdadeiro trunfo para o grupo. Essa conversa trouxe à tona memórias dos aventureiros que ela havia derrotado em sua vida passada, e ela se lembrou de como eles eram formidáveis quando trabalhavam juntos. A ideia de alcançar aquele mesmo nível de força agora enchia Stella de entusiasmo e determinação. Nesse momento, Ara, perdida em seus próprios pensamentos, voltou sua atenção para Tama e, fervorosamente, implorou para que ele usasse sua habilidade de tentáculos nela. Tama ficou completamente perplexo, incapaz de compreender o absurdo da situação. Antes mesmo que pudesse processar o que estava acontecendo, Ara começou a remover sua armadura de maneira imprudente. Felizmente, Vulcan interveio a tempo, conseguindo conter Ara antes que a situação saísse ainda mais do controle. Momentos depois, o grupo retomou sua jornada pela masmorra, caçando sua próxima presa. Após alguma deliberação, eles fizeram uma pausa para planejar a estratégia em torno do papel de Stella nas manobras coordenadas.
Considerando sua força bruta e resiliência, decidiram que ela serviria como a vanguarda do grupo, atuando tanto como escudo quanto como atacante. Não demorou muito para que encontrassem um grupo de orcs. Stella imediatamente avançou, brandindo seu escudo para provocar os inimigos. Um dos orcs, movido por uma agressividade imprudente, atacou, mas Stella contra-atacou rapidamente com um golpe decisivo que cortou o braço da criatura. Quando se preparava para finalizar o ataque, o orc, agora aterrorizado, fugiu como um porco assustado. No entanto, Stella não estava disposta a deixá-lo escapar e, sem hesitação, o perseguiu com determinação implacável. Enquanto isso, Tama ativou sua habilidade de aprimoramento mágico para fortalecer Ara e a magia de Vulcan, sem querer intensificando a já crescente obsessão de Ara por ele. Juntos, eles destruíram todas as criaturas restantes no caminho até encontrarem um banho sereno dentro da masmorra. Sem pensar duas vezes, o grupo decidiu relaxar. O que se seguiu foi um caos completo para Tama, que lutava contra seus próprios demônios internos enquanto as garotas, sem pudor algum, mostravam seus atributos, testando os limites da compostura de Tama. A situação piorou quando Ara, sem vergonha alguma, colocou Tama em seu peito, afirmando que aquele era o lugar dele para relaxar. Não querendo ficar para trás, Stella pressionou seus atributos dracônicos contra os de Ara, iniciando uma competição acirrada sobre quem merecia a atenção de Tama. Stella, agora plenamente convencida de que Ara era inferior, declarou que poderia cuidar de Tama muito melhor do que ela. Ara, claro, se recusou a ceder, e a disputa acalorada atingiu seu ápice. Vulcan, presa no meio do caos, tentou mediar, sugerindo que Stella assumisse o papel de esposa júnior de Tama, uma proposta que apenas inflamou ainda mais a rivalidade entre as duas. As chamas da discussão aumentavam enquanto as tensões cresciam, e a força do impacto causado pelo choque de atributos das duas lançou Tama diretamente para o teto, deixando-o questionando todas as escolhas de vida que o levaram àquele momento. Mais tarde, o grupo retornou à guilda para apresentar Stella a Arnold. Contudo, antes de registrá-la oficialmente como aventureira, Arnold os apresentou a um homem chamado Rhys, que tinha um pedido peculiar. Ele explicou que estava se preparando para uma longa jornada e precisava de uma equipe formidável para proteger uma posse valiosa. Quando Ara perguntou sobre a natureza do item, Rhys insistiu que não era algo para ser discutido em público. Ele então os conduziu a uma instalação de armazenamento segura, onde revelou que o item misterioso que precisava de proteção era nada menos que o cadáver do dragão de Stella, deixando-a em choque. Rei a deixou em choque e então explicou que aqueles restos pertenciam a uma criatura formidável que, no mínimo, queria lutar contra seu inimigo. Era exatamente isso que o comerciante via, o que o levou a comprar o item sem hesitação, enquanto Stella permanecia paralisada diante do esqueleto. Tama estendeu sua mente telepaticamente para verificar como ela estava, e Stella confessou que se sentia extremamente estranha, pois, no momento em que seus olhos pousaram sobre os restos, uma memória de sua própria morte ressurgiu, enchendo-a de uma tristeza avassaladora. Na verdade, essa angústia nascia das profundas emoções que ela nutria pelo poderoso Tama. Nesse exato momento, Arnold fez sua entrada e, antes que Arya partisse, entregou-lhe o distintivo de promoção Arya para o rank B. Logo depois, o grupo partiu em sua missão de escolta, com Arnold e Vulcan se despedindo dos viajantes enquanto continuavam sua jornada. Os aventureiros encontraram várias ameaças ao longo do caminho, mas nada conseguiu desacelerar o progresso constante da carruagem, graças ao desempenho impecável de Arya, Stella e Tama. Quando o dia chegou ao fim, o grupo montou acampamento, e Rei presenteou Arya com um buquê de lírios do vale. Intrigada, Stella perguntou se aquelas flores eram especiais, e Rei explicou que sua noiva, Alisa, as adorava, e ele costumava colhê-las para ela. Ao ouvir que o homem tinha uma noiva, Stella subitamente compreendeu por que ele mostrava pouco interesse por sua mestra. Arya então perguntou sobre suas intenções para o esqueleto do dragão terrestre, e ele admitiu que era uma excelente pergunta. Um comerciante de armas já havia começado a estocar materiais raros, convencido de que uma grande guerra se aproximava. Esse comentário desencadeou a memória de Tama sobre o momento em que o demônio que eles enfrentaram mencionou a ressurreição de uma criatura poderosa. Por fim, Rei comentou que deveriam chegar a Gladstone no dia seguinte, sugerindo que todos descansassem. Com isso, o grupo se acomodou para dormir. No entanto, nas primeiras horas da manhã, um fenômeno incomum começou a se espalhar pela região. Tama correu para fora da tenda, tentando compreender o que estava acontecendo, pois tudo ao redor parecia ser afetado, exceto o próprio acampamento. Arya então despertou em meio ao caos, enquanto o rei tranquilizava a todos, explicando que o que estavam testemunhando era simplesmente a formação de um novo labirinto. Embora poucos soubessem, era totalmente possível que uma masmorra surgisse do nada. O grupo então seguiu em frente, atravessando a névoa densa que se formou durante a criação do labirinto, e Rei presumiu que haviam navegado por ela com segurança.
Arya suspirou de alívio, embora admitisse que adoraria voltar e explorar o local mais a fundo. Enquanto isso, Tama ponderava sobre como labirintos recém-formados sempre ofereciam materiais raros, frescos para serem coletados. Ao se distanciarem da névoa, Rei se voltou para os aventureiros e perguntou se estavam interessados em entrar no labirinto, observando que oportunidades de explorar uma masmorra recém-criada eram extremamente raras. Naturalmente, ele também mencionou que seria ainda melhor se concordassem em vender a ele qualquer tesouro valioso que encontrassem. O grupo se empolgou com o desafio, mas o comerciante os alertou para ficarem atentos. Afinal, aquele lugar não existia algumas horas atrás, e ninguém poderia prever os horrores que poderiam espreitar lá dentro. Portanto, todas as precauções eram indispensáveis. Cientes disso, ao se aproximarem da névoa, Tama ativou a proteção do Leão Divino para proteger sua equipe. Com esse reforço, Stella se sentiu totalmente livre para se lançar de cabeça no perigo, imediatamente disparando à frente, apesar dos chamados frenéticos de Arya. A elfa selvagem Ara se lembra de que Vulcan havia rabiscado uma nota de precaução para o caso de ela perder o controle. A nota dizia que, se Stella lutasse ao lado da equipe, ela poderia abraçar Tama uma vez. Ao ouvir essas palavras, Stella reconsidera instantaneamente sua investida imprudente, voltando para se reunir com seus aliados e se acalmar, tudo por uma chance de abraçar seu gato favorito. Mas, em meio a toda essa comoção, o grupo de repente ouve o som de uma risada feminina ecoando ao redor, e uma esfera mágica se materializa, perguntando de forma travessa se os aventureiros estão em uma caça ao tesouro. A esfera então sinaliza para que a sigam e, sem hesitar, Stella corre atrás dela. No entanto, a ilusão se revela traiçoeira, pois os leva diretamente para uma emboscada, onde dois macacos gigantes avançam contra eles. Stella se posiciona na linha de frente, provocando os atacantes e chamando a atenção deles para si. Quando um dos macacos atinge seu escudo com uma cabeçada, Ara aproveita o momento para eliminar rapidamente ambas as criaturas. Ara então elogia o excelente trabalho em equipe, enquanto Stella resmunga que seus esforços não foram apenas para o grupo, mas especificamente para Tama. Em meio ao caos, um arbusto próximo começa a se mexer, e uma voz suave e aparentemente inocente finge que não há ninguém ali. Não se deixando enganar, Stella ordena que as figuras escondidas saiam antes que ela precise persegui-las. Em resposta, duas fadas aparecem, cada uma com um tamanho notavelmente diferente. A menor se apresenta como Lily, uma fada superior, enquanto a maior se chama Fury, uma hidrada. Curiosa, Stella pergunta que gosto essas criaturas teriam, ao que Ara responde que são fadas comumente encontradas em florestas labirínticas, embora ela mesma nunca tenha visto uma antes. Depois, ela cumprimenta a dupla, mas as fadas parecem completamente fascinadas por Tama, pegando-o imediatamente para mimá-lo com carinhos. Sentindo que essa preferência era injusta, Stella ataca em frustração, mas Tama intervém telepaticamente, pedindo que ela se acalme. Stella insiste que essas pequenas criaturas pretendiam armar uma armadilha para o grupo e até mesmo machucá-los, mas Lily refuta a acusação. Ela explica que ela e Fury não tinham mais intenções, apenas queriam fazer amizade com o gato elemental e estavam apenas guiando em direção ao tesouro. Falando nisso, Fury revela o esplêndido item escondido por trás do labirinto. Quando abrem a caixa, encontram um frasco requintado contendo uma poção incrivelmente rara. Fury então informa que tesouros semelhantes estão espalhados pela área, mas, para obtê-los, eles precisam primeiro garantir uma chave escondida dentro de uma colmeia repleta de abelhas gigantes e cruéis. Mal ouvem isso, as abelhas atacam, forçando Stella a se proteger enquanto Tama contra-ataca com um uivo. Ao mesmo tempo, Ara finaliza os inimigos com um corte giratório, eliminando todas as abelhas em seu caminho. Após a vitória, Fury pega Tama novamente, maravilhada com o quão poderoso ele é, apesar de seu pequeno tamanho adorável. Lily elogia os dois companheiros do gato, enquanto Stella deixa claro que ela é quem realmente faz as coisas acontecerem. Enquanto isso, Ara recupera uma chave de uma árvore, e Lily, junto com Fury, explica que ela será responsável por abrir a porta para o chefe do labirinto, o guardião da área principal do tesouro da masmorra. Esse lugar certamente deve abrigar alguns itens excepcionalmente raros, e sugerem que façam uma pausa antes de prosseguir, considerando o cansaço da longa jornada e a incerteza que os aguarda. Nesse momento, as fadas imploram animadamente para serem levadas a uma cidade humana, revelando seu antigo desejo de visitar uma. Mais tarde, as fadas ficam encantadas com sua primeira visão de uma cidade. Querendo mantê-las seguras, alguém as alerta para que fiquem por perto e não se percam. No entanto, elas ficam tão maravilhadas que saem disparadas na direção do primeiro aroma tentador que detectam. Frustrada, Ara precisa repreendê-las, avisando que, se não tomarem cuidado, poderão ser capturadas. Afinal, fadas são raras e valiosas.
Finalmente, Ara declara que é hora de seguir para Restore e ver que tesouros podem encontrar pelo caminho. No entanto, percebe que as fadas voltaram a correr desenfreadamente, desta vez pegando uma tigela de comida humana de uma barraca próxima. Ao notar isso, Stella insiste em provar a comida também, e Ara rapidamente intervém para segurar ao dono da barraca que cobrirá os custos, atenta à crescente impaciência do vendedor. Com isso resolvido, a fada finalmente tem a chance de comer algo que nunca tinha visto antes. Algum tempo depois, o grupo visita Rei para avaliar o item raro que recuperaram do labirinto. Reese fica empolgado ao descobrir que se trata da lágrima da verdade, um líquido que impede quem o consome de mentir. O comerciante especula que adquirir um item desses não deve ter sido uma tarefa fácil. No momento em que Ara está prestes a contar a história da aquisição, as fadas irrompem na sala, agindo como duas crianças travessas. Ao vê-las, Reese se sente inesperadamente emocionado e se desculpa por isso, revelando que nunca havia visto fadas antes. Então, de maneira abrupta, menciona que se esqueceu de outro assunto urgente e sai sem dar mais explicações. Mais tarde naquela noite, conforme o momento esperado se aproxima, Stella se aproxima sorrateiramente de Tama, ansiosa para receber sua recompensa, um abraço caloroso do pequeno felino. No entanto, Tama prontamente a empurra para longe. Ainda assim, até mesmo Ara admite que Stella se saiu excepcionalmente bem, então pede ao seu bichinho que permita um único abraço. Relutante, Tama aceita. Naquele instante, Stella quase não acredita no que está prestes a conquistar. Ela hesita, incerta de como reivindicar seu tão esperado prêmio. Finalmente, acaricia suavemente a pequena criatura antes de se inclinar, empolgada, para cheirar sua barriguinha. Enquanto isso, Vulcan se junta ao grupo de escolta após concluir seu trabalho na cidade, apenas para ser surpreendida por um esqueleto que se ergue abruptamente do chão. No entanto, como o morto-vivo não representa uma ameaça significativa, ela o despedaça casualmente com seu martelo. Porém, quando um sino toca, uma explosão de energia púrpura envolve os ossos espalhados, deixando Vulcan intrigada com o fenômeno bizarro. Nesse exato momento, o grupo de escolta chega à porta do chefe e gira a chave. Eles atravessam o portal, deixando as fadas para trás, que torcem entusiasmadas por seus companheiros. Do outro lado, a equipe se depara com um dragão da torrente de nível B, que imediatamente lança uma enxurrada de projéteis mágicos poderosos, bombardeando o escudo de Stella com força implacável. Ainda assim, Stella se recusa a recuar. Determinada, avança e ataca o dragão com seu escudo, conseguindo chamar sua atenção. Ara aproveita a oportunidade para tentar um ataque pelas laterais, mas o dragão percebe a manobra e balança sua cauda em sua direção. Reagindo rapidamente, Stella salta para interceptar o golpe com seu escudo, protegendo sua companheira. Resoluta em sua determinação de manter a criatura ocupada, ela segura os aliados que têm tudo sob controle e os incentiva a se juntarem à batalha para encerrá-la rapidamente, enquanto provoca o dragão durante o combate. Tama fica impressionado com o que Stella conseguiu realizar com o grupo em tão pouco tempo. Mais uma vez, o tanque comenta que ela é o tipo de pessoa que simplesmente faz as coisas acontecerem. Quando o dragão investe contra ela com sua garra, Stella agarra todo membro da criatura, criando uma abertura crucial em sua defesa, uma chance que Tama imediatamente reconhece como o momento certo para atacar. Sem perder tempo, ele lança seu uivo flamejante e envolve o inimigo com seus tentáculos. Nesse exato instante, Ara avança a toda velocidade e desfere um golpe rápido em sua garganta, infligindo um ferimento fatal que encerra a batalha e sela a tão merecida vitória do grupo. Tama exalta-se com o sucesso, comemorando a derrota de seu primeiro chefe e saudando sua mestra, enquanto Stella orgulhosamente se gaba de que eles não teriam triunfado sem sua intervenção. Logo depois, o grupo encontra um baú de tesouro contendo 2 pergaminhos. Assim que são ativados, esses pergaminhos emitem uma explosão de energia poderosa no corpo de Ara, concedendo-lhe uma habilidade antiga conhecida como Lâmina Sagrada. Com esse novo poder em mãos, a equipe retorna à Floresta Labilã em busca das fadas, apenas para descobrir que as duas desapareceram. Cada vez mais preocupados, Tamama corre em direção à tigela de comida que as fadas estavam segurando, temendo que algo terrível possa ter acontecido com elas. Enquanto isso, de volta ao seu escritório, Reese toca seu sino e reflete que não demorará muito para que algo importante aconteça. Enquanto divaga, seus olhos se fixam em um retrato de sua falecida noiva. Enquanto o grupo voltava para casa, moviam-se ansiosamente pela floresta, completamente alheios ao paradeiro das 2 fadas desaparecidas. Com a cabeça baixa de preocupação, eles finalmente retornaram à cidade, onde Stella e Ara relataram todos os detalhes a Vulcan. Ao ouvir a história, Vulcan sugeriu que fossem até a taverna em busca de mais pistas. De repente, um mordomo entrou na sala acompanhado por 2 figuras encapuzadas, anunciando que o Conde Gladstone estava à procura de Ara.
Enquanto falava, ficou evidente que o mordomo examinava descaradamente os corpos das mulheres, seus olhos demorando-se sugestivamente sobre cada uma delas. Ele então fez um comentário sobre Stella e Vulcan, elogiando sua aparência marcante e beleza impressionante, garantindo com confiança que o conde também ficaria encantado em vê-las. Stella, confusa com suas insinuações, permaneceu neutra, enquanto Ara declarou firmemente que estavam ocupadas no momento, mas prometeram visitar o conde mais tarde, independentemente de quem ele fosse. O mordomo então esclareceu que desobedecer uma ordem direta do conde era considerado uma ofensa grave. Percebendo a gravidade da situação, Vulcan respondeu rapidamente que fariam os preparativos necessários. Com isso, o mordomo saiu, aguardando as mulheres na carruagem do lado de fora. Enquanto ele partia, Stella questionou por que precisavam acompanhar um homem tão excêntrico, especialmente quando sua verdadeira missão era encontrar as fadas. No entanto, Vulcan mencionou que ouvira alguns rumores intrigantes sobre o conde Gladstone. Durante a viagem de carruagem, Vulcan revelou que esse nobre era notório por sequestrar mulheres. Alarmada, Stella perguntou se ele poderia ter levado Lyria e a fada, e Vulcan confirmou que esse era exatamente o motivo pelo qual concordaram, mesmo que relutantemente, em seguir o mordomo do conde. Após algum tempo, finalmente chegaram à mansão do nobre. O mordomo avançou e bateu na porta do mestre para anunciar a chegada das convidadas. O conde as chamou para dentro e, assim que as viu sentadas em seu sofá, comentou que nunca havia encontrado mulheres tão deslumbrantes. Vulcan expressou sua sincera gratidão por sua hospitalidade calorosa, com ar ecoando seus agradecimentos. Então, em um súbito estalo de inspiração, o conde estalou os dedos e sugeriu que elas poderiam se tornar suas amigas, ou, mais precisamente, suas amantes. Aquele bastardo repulsivo afirmou com confiança que ninguém jamais havia se arrependido de tal arranjo, enquanto Tama observava em silêncio que aquele homem desagradável era exatamente tão detestável quanto diziam os rumores. Nesse momento, o mordomo entrou equilibrando uma jarra de chá e, com graça, serviu uma xícara para cada convidada. O conde Gladstone incentivou entusiasticamente todos a beberem, mas as mulheres permaneceram visivelmente cautelosas, incertas sobre o que a bebida poderia conter. Vulcan educadamente recusou, explicando que não estava com sede, mas o conde insistiu para que ao menos provassem o chá. Quando Ara se preparava para tomar um gole, o conde quase salivava de antecipação. No entanto, antes que ela pudesse beber, Tama invocou a bênção do Rei Leão, fortalecendo suas aliadas e garantindo que seus corpos permanecessem ilesos. Momentos depois, tudo mudou. Os três finalmente tomam um gole para o espanto do conde. Suas expressões se iluminam com um deleite genuíno, e eles até pedem mais. Confuso, o conde questiona seu mordomo sobre o motivo de nenhum deles ter desmaiado com a bebida potente. Inclinando-se, o servo admite que não sabe, mas promete preparar uma dose ainda mais forte na próxima vez. Em meio à tensão crescente, Stella abruptamente bate o punho na mesa e exige saber onde Lily e a fada estão. Sem hesitar, ela agarra o conde pela camisa, mas ele insiste teimosamente que não sabe nada sobre o paradeiro delas. Usando telepatia, Tama a instiga a recuar, e embora frustrada, ela o solta com relutância, esperando acalmar a situação. Ainda abalada com seu próprio ímpeto, Arya se desculpa em nome da amiga, mas antes que as coisas possam se acalmar, o conde muda abruptamente de tom e as acusa de serem demônios que possuíram os corpos das mulheres. Ele declara que deve empregar o método secreto de purificação de sua família para limpar tanto seus corpos quanto suas almas, começando por aprisioná-las imediatamente. No mesmo instante, o mordomo bate palmas, sinalizando para seus subordinados encapuzados e armados cercarem as garotas. Com uma risada amarga, Stella agradece sarcasticamente aos céus por tê-los arrastado para esse fiasco e se prepara para derrubar os homens. No entanto, através da telepatia, Tama alerta de que ainda não é o momento de agir. Enquanto Arel e Vulcan tentam convencer o conde de que não vieram causar problemas, um soldado entra às pressas com notícias alarmantes. Um exército de mortos-vivos invadiu a cidade, deixando destruição em seu rastro e marchando diretamente para a mansão do conde. O conde Gladstone imediatamente ordena que todos se preparem para fugir, mas o mordomo intervém, alertando que sair agora seria muito perigoso. Em vez disso, ele aconselha o conde a se retirar para os andares superiores para se manter seguro. Abraçando essa ideia, o conde rapidamente ordena que seus servos o protejam a todo custo antes de disparar escada acima. O mordomo então pergunta o que deve ser feito com as mulheres, mas o nobre gordo não dá a mínima, e seus lacaios o seguem sem olhar para trás. Sozinhas, Arya expressa sua profunda preocupação com os habitantes da cidade e manifesta o desejo de agir contra a invasão. Seus amigos, resolutos e determinados, concordam que algo precisa ser feito. Lá fora, o caos reina enquanto enxames de esqueletos assolam o território, forçando cidadãos desesperados a fugir aterrorizados.
Arya e Vulcan assumem a liderança para guiar os moradores da cidade até a segurança das colinas. Assim que os civis estão a salvo, a astuta elfa mergulha na batalha ao lado de Tama. Incapaz de ficar para trás, Stella avança com seu escudo, esmagando vários esqueletos, embora ache sua fragilidade quase cômica. Nas proximidades, um esqueleto avança sobre uma criança indefesa, mas Vulcan reage instantaneamente. Ela destroça a criatura e rapidamente pega a garota assustada, garantindo sua fuga em segurança. Depois de se reagrupar com seus aliados, Vul declara sombriamente que enfrentar a horda de frente é inútil. Em vez disso, sua melhor chance está em encontrar o mestre por trás dos mortos-vivos. Concordando, Arya sugere que se dividam. Vulcan continuará protegendo os moradores e cuidando da criança, enquanto Arya, Stella e Tama partem para rastrear e neutralizar o conjurador responsável por essa invasão. Enquanto os esqueletos se moviam, no topo do telhado, a câmera capturava um homem que se encolhia em busca de segurança, acompanhado de seu mordomo e um soldado leal. O protagonista, alertado pelo som ressonante de um sino vindo da mansão de Rhys, chega ao local e o confronta diretamente. Rhys então declara que sua busca por vingança vem do fato de que o Conde Gladstone foi responsável pela morte de sua noiva, Alysa. Consumido por um ódio ardente, ele invoca uma legião ainda maior de esqueletos. Tama rapidamente o reconhece como um necromante. Rhys confessa que, sozinho, mal conseguia erguer 2 esqueletos, mas com a ajuda das fadas Lyra e Fere, seu poder se multiplicava exponencialmente. Em um gesto dramático, ele revela as 2 fadas escondidas sob seu manto. Provocado por esse espetáculo, Tamon acusa Rhys de usar o sino para controlar as fadas e sugere que a flecha que ele segura pode ser parte desse esquema sinistro. E, de fato, Rhys usa a flecha para drenar mana de Lyra e Fere, canalizando seu imenso poder para invocar um verdadeiro exército. Ele se gaba de que as fadas possuem reservas incomparáveis de mana e, ao explorar sua força, desencadeia uma explosão que reduz sua própria casa a escombros, abrindo caminho para os restos esqueléticos de um dragão da terra, um prêmio que ele cobiçava há muito tempo. Com um tom zombeteiro, ele agradece ao grupo inimigo, alegando que nada disso teria sido possível sem sua interferência. Então, em uma cena arrepiante, ele se posiciona no centro do peito do enorme esqueleto de dragão, como se estivesse se tornando o próprio coração da abominação. Dominada pela fúria ao ver a profanação de um corpo, Stella avança de cabeça erguida contra a horda de esqueletos, cortando-os implacavelmente, apenas para ser lançada para longe pela enorme pata do dragão da terra. Em uma retaliação rápida, Tama desencadeia seu uivo de éter, destruindo a cauda esquelética do inimigo. No entanto, para seu espanto, cada osso fraturado se recompõe milagrosamente com uma precisão assustadora. Aproveitando o momento, Ara ativa sua nova habilidade, Lâmina Sagrada. O golpe finalmente atinge o dragão, causando dano sagrado total, mas a um custo alto. A técnica consome quantidades imensas de mana, comprometendo o bem-estar físico de Ara. Percebendo o perigo, Tan lamenta que não pode evoluir para sua forma de Behemoth no momento e avisa Stella de que Ara não será capaz de usar a lâmina sagrada novamente tão cedo. Percebendo que precisam ganhar tempo para resgatar Lyra e Fere, Stella avança com seu escudo, abrindo caminho pela horda esquelética em direção ao dragão, enquanto Tamasa voa pela mesma rota, determinado a apoiá-la no ataque. Enquanto isso, na cidade, os residentes erguem barricadas às pressas para conter o avanço do inimigo. Vulcan chega, decidido a não deixá-los lutar sozinhos. Uma garotinha então se separa de Vulcan e corre em direção à mãe, enquanto Vulcan arrasta seu enorme martelo pelo chão, gravando uma linha que instantaneamente explode em uma parede de chamas, bloqueando o avanço dos inimigos. A cena muda para Tama, que solta um rugido flamejante e ataca seu alvo com precisão. No entanto, em meio ao caos, Stella se vê presa sob uma das gigantescas patas do dragão. Reunindo uma força descomunal, ela empurra de volta, usando seu escudo como alavanca, recusando-se resolutamente a ser derrotada por aquilo que considera apenas uma carcaça vazia. Aproveitando a chance, Tama conjura seus tentáculos e arrebata Lyra e Fere para longe, abrindo um caminho para que Ara possa desferir o golpe decisivo. Quando a guerreira se prepara para desferir o golpe final em Rhys, Stella emprega sua técnica de tração integral para fortalecer suas pernas, quebrando o aperto da pata do dragão. Com um golpe rápido e decisivo, ela corta o braço esquerdo da criatura. Em seguida, Tama adiciona sua lâmina flamejante ao ataque, rasgando o dragão, enquanto Ara canaliza sua lâmina sagrada para desferir um golpe devastador no núcleo da besta. Num instante, a monstruosa criatura se dissipa no ar, deixando Rhys caído no chão, profundamente abalado ao perceber que sua sede de vingança evaporou como poeira ao vento. Dando um passo à frente, Ara insiste que o homem diante deles não é o verdadeiro Rhys, que Alysa jamais desejaria vingança. No entanto, Rhys se recusa obstinadamente a perdoar o Conde Gladstone e toca seu sino mais uma vez, determinado a reunir seu exército esquelético para um novo ataque.
Mas desta vez, apenas um único esqueleto surge, avançando lentamente em sua direção. Ao alcançar Rhys, o esqueleto toca sua mão e se transforma na imagem de sua falecida esposa. Envolvendo-os na ilusão de um vasto campo tranquilo, a figura espectral de Alyssa sorri gentilmente e comenta que seu marido nunca pensa com clareza quando está consumido pela dor. Tomado pelo remorso, Rhys começa a chorar, implorando por seu perdão e confessando que tudo foi culpa sua. Com uma firmeza gentil, Alyssa diz a ele que precisa expiar seus pecados, pois o caminho à frente será árduo. Em seu último ato, ela desaparece para sempre, levando consigo o sino mágico e todo o exército esquelético que dependia do artefato para existir. No coração da cidade, Vulcan assiste em silêncio atordoado enquanto os mortos-vivos se dissolvem no nada. O Conde Gladstone, por sua vez, treme de terror ao ver as criaturas restantes desaparecerem enquanto ele tenta escapar pelos telhados. No dia seguinte, a praça pública está lotada de cidadãos reunidos para testemunhar uma execução. Em uma tenda próxima, o mordomo do conde declara que este evento é a oportunidade perfeita para o chefe demonstrar sua autoridade. Nesse momento, Ara chega carregando um jarro de chá e serve graciosamente uma xícara para Gladstone, que saboreia a bebida com um sorriso satisfeito, claramente encantado com seu sabor rico e refinado. Tom não pode deixar de comentar que o chá é, de fato, extraordinário. Logo depois, o conde caminha até a guilhotina, onde Rhys já está posicionado, pronto para receber o golpe fatal. Mas antes que a execução pudesse prosseguir, Gladstone se volta para a multidão e apresenta as verdadeiras heroínas da cidade, Ara, Stella e Vulcan. Em seguida, declara que o homem responsável pela calamidade que assolou Gladstone será executado. Questionado sobre o que o levou a tais atos impiedosos, Rhys confessa que tudo foi motivado pelo desejo ardente de vingança pela morte de sua noiva. Num desdobramento inesperado, Gladstone admite abertamente que ele próprio matou Alyssa, insistindo que, se tivesse revelado isso antes, teria arruinado seus planos meticulosamente traçados. Sua confissão choca a multidão, e, naquele instante, o conde percebe que falou demais. Segurando um frasco misterioso, Ara pergunta se ele tem conhecimento sobre as mulheres que desapareceram da cidade. Desorientado pela repentina mudança de assunto, Gladstone entra em colapso e confessa que foi responsável pela morte de todas elas. O pânico se espalha quando os nobres exigem explicações, apenas para que Ara, com serenidade, revele que misturou algumas gotas de um elixir da verdade no chá do conde, forçando-o a revelar seus segredos mais obscuros diante de todos. Enfurecidos pelas revelações, especialmente porque as mulheres desaparecidas eram membros queridos da comunidade, os cidadãos entram em fúria, determinados a ver justiça sendo feita contra seu líder corrupto. Em meio ao caos, Rhys expressa sua mais sincera gratidão às heroínas, agradecendo-lhes por tudo o que fizeram por ele. Alguns dias depois, as consequências daquele dia tumultuado são finalmente reveladas. Gladstone é destituído de seu título de conde e condenado à prisão perpétua por seus crimes. Rhys, por sua vez, evita por pouco a pena de morte, mas também recebe uma sentença de encarceramento, marcando um fim agridoce para um capítulo trágico na história da cidade. No dia seguinte, o grupo partiu em uma carruagem. Durante o trajeto, Stella, tomada pelo ciúme, comentou em voz alta se a fada não deveria voltar para a floresta montando Tama como um cavalo. Lily decidiu permanecer com o gatinho elemental, enquanto Fer expressou profunda gratidão por ter sido resgatada. Olhando pela janela, as duas admiravam silenciosamente a paisagem, perdidas em pensamentos. Vulcan, cheia de determinação, ansiava por chegar a Rui, e Ara lembrou ao seu querido mascote que estavam retornando ao lugar onde seus caminhos haviam se cruzado pela primeira vez. Na guilda, Arnold os recebeu calorosamente com um abraço apertado, ansioso para ouvir todos os detalhes sobre suas aventuras em Gladstone. Toda a guilda vibrava de admiração pela vitória de Ara sobre o dragão morto-vivo, um feito que lhe rendeu o merecido título de heroína. Em comemoração, Arnold lhe presenteou com uma placa prateada de aventureira, elevando sua patente para A, enquanto Stella foi promovida para o rank B. Em meio à empolgação, Ara perguntou sobre a promoção de Vulcan, e Arnold explicou que ela havia recusado deliberadamente uma classificação mais alta, preferindo viver como uma ferreira. Uma festa luxuosa foi organizada para dar as boas-vindas aos heróis que retornavam para casa. Durante a celebração, Arnold revelou orgulhosamente um presente generoso vindo de Gladstone, um suprimento de frutas enlatadas suficiente para 10 anos. As garotas ficaram boquiabertas com tamanha abundância, e Tama se preocupou com onde armazenariam tudo aquilo. Ara então sugeriu que Vulcan ficasse responsável pelos barris, já que ela tinha bastante espaço, mas Vulcan protestou, dizendo que seu depósito já estava abarrotado de equipamentos e materiais. Percebendo a situação, Arnold sugeriu que talvez fosse hora da elfa se mudar e estabelecer sua própria casa, financiada pela recompensa de sua última missão.
Confiante em sua capacidade de ganhar dinheiro, Arnold garantiu que Ara poderia bancar uma residência incrível. Tomando um gole pensativo de sua caneca, Ara concordou que era hora de seu primeiro grande investimento, um lugar onde seus amigos pudessem viver felizes juntos. No dia seguinte, eles visitaram a imobiliária Andover Fist, no distrito comercial. Quando o agente perguntou sobre a casa ideal, Stella declarou que queria uma cozinha projetada para a alta gastronomia, enquanto Lily e Fer insistiram que o lugar deveria ter bastante vegetação, um jardim era inegociável. Ara, por sua vez, desejava um quarto espaçoso, e Tama se preocupava com os custos. O agente os tranquilizou, dizendo que tinha o imóvel perfeito em mente, e os levou até uma mansão isolada nos arredores da cidade, uma propriedade deslumbrante que atendia todos os seus critérios. O grupo ficou encantado, mas o agente revelou um detalhe peculiar que mantinha o lugar sem compradores. Em vez de um banheiro convencional com chuveiro, a casa possuía um amplo banho ao ar livre. Para a surpresa do corretor, as mulheres ficaram entusiasmadas com o grande banho, e Ara prontamente fechou o negócio. No final da tarde, a mudança foi concluída. Lily e Fer testavam animadamente a maciez das novas camas pulando sobre elas, enquanto Stella se gabava de finalmente ter realizado alguns de seus desejos mais extravagantes. Tama recordou, com um sorriso irônico, como Stella havia carregado os itens mais pesados com facilidade, apenas para ser recompensada com a honra de acariciá-lo. Sem hesitar, ela tratou o gato como um brinquedo, enquanto Ara observava silenciosamente aquela dinâmica peculiar. No dia seguinte, Vulcan chegou carregando 2 baldes cheios de lagostas ovais, uma iguaria local muito apreciada, o que fez a boca de todos se encher de água, especialmente a de Stella. Curiosa, ela perguntou se não seriam duras demais para comer, mas Vulcan apenas riu e garantiu que eram incrivelmente saborosas. Naquela noite, todos festejaram, e Stella devorou a carne sem qualquer reserva, claramente aproveitando cada mordida. Mais tarde, a ferreira do grupo foi encontrado dormindo encolhido com Arya, com Tama espremido entre eles, como de costume, enquanto sonhavam sonhos estranhos, repletos de visões peculiares sobre a língua do gato elemental. Tama, ansiando por conforto, sabia que ainda tinha trabalho a fazer. Ele saltou da cama, determinado a dominar uma nova habilidade. Após o confronto final mais cedo naquele dia, uma explosão elemental massiva irrompeu, mas o mais importante foi que Tama desbloqueou sua terceira forma, algo que jamais imaginara ser possível depois de alcançar a segunda. No entanto, um medo persistente o atormentava, e se nunca mais conseguisse voltar à sua forma de gato? Perdido nesses pensamentos inquietantes, sua contemplação foi abruptamente interrompida quando Stella, atraída por sua voz abafada, pisou na varanda. Tama insistiu para que ela voltasse para a cama, mas ela sentiu sua inquietação e se recusou a sair. Pressionado por respostas, Tama admitiu com relutância que havia ganhado uma forma ainda mais forte do que a segunda. Essa confissão deixou Stella em um frenesi selvagem, desesperada para testemunhar a transformação com seus próprios olhos. Ela o perseguiu incansavelmente, chegando ao ponto de exigir, em um misto de paixão e exasperação, que ele a acasalasse naquela forma mais forte. No dia seguinte, enquanto os outros desfrutavam do café da manhã, Stella continuou a importuná-lo por meio de telepatia, com suas exigências ecoando incessantemente em sua mente. Após o café da manhã, Lily e Far expressaram o desejo de expandir o jardim, e Arya concordou animadamente, lembrando-se da vegetação exuberante de sua terra natal. Ela se ofereceu para encontrar um jardineiro habilidoso após o almoço, mas Lily e Far insistiram em cuidar da tarefa por conta própria. Para o espanto de Tama, elas demonstraram habilidades inesperadas, começaram a entoar cânticos e a tocar um tambor, canalizando a essência da primavera. Em questão de instantes, uma árvore brotou no pátio, mas Vulcan saiu alarmado. Descobriram então que a árvore não era nada comum, tratava-se de uma árvore do mundo, um ser lendário colossal cujas raízes eram impregnadas de minerais raros. Rapidamente, Fari foi instruída a plantar várias árvores comuns ao redor da árvore do mundo para camuflá-la, pois chamar muita atenção poderia ser perigoso. Ao mesmo tempo, a comoção resultou na criação de uma fonte da vida no pátio, uma fonte mística com fama de curar qualquer ferimento ou doença. Vulcan lamentou que cuidar do jardim poderia se tornar uma tarefa sobrecarregante se ficasse desprotegido, mas Lily argumentou que a fonte era excelente para a pele, o que a levou a desistir de reclamar, embora ainda carregasse preocupações. Dentro da casa, Vulcan e Arya discutiram os riscos, observando que fadas como Lily e Fari eram cobiçadas por seus talentos raros e poderiam ser facilmente sequestradas. Suas palavras encheram Lily e Fari de apreensão, enquanto Tama, curioso, se perguntava em voz alta como Vulcan havia adquirido tanto conhecimento. Quando o assunto mudou para materiais raros, Vulcan mencionou o alto valor do Orum, mas Arya apontou que apenas ferreiros de artefatos de elite, um título exclusivo concedido pelo governo, eram capazes de forjá-lo.
Tama, com um leve tom de arrependimento, notou que Vulcan parecia satisfeito em evitar promoções, sem ambição de ascender ainda mais. Nesse instante, Arnold rompeu com notícias urgentes. Um monstro formidável havia aparecido no primeiro andar da masmorra das ruínas e já havia ceifado inúmeras vidas. O grupo concordou rapidamente em investigar a situação, embora as fadas decidissem não participar, temendo que sua exposição pudesse colocá-las em perigo. A tristeza nos olhos de Ara era evidente. Tama soltou um miado determinado e se manteve firme, assumindo seu papel como protetor da equipe. Embora Arya não conseguisse decifrar exatamente o que Tama estava pensando, ela suspeitava que ele queria que todos participassem da missão. Com essa determinação em mente, o grupo se aventurou na masmorra. Então, vemos Lily e Ferry na expedição e, para maior proteção, eles receberam equipamentos especializados de Vulcan. Na entrada da masmorra, a equipe encontrou um Goblin de rank e acompanhado por um Hobgoblin surpreendentemente robusto. Determinada a provar seu valor, Lily disparou uma bala de fada precisa que perfurou o crânio do Goblin, enquanto Ferry habilmente usava um chicote feito de galhos para atacar o Hobgoblin, conquistando a admiração do grupo. Tama, observando suas táticas coordenadas de combate a média distância, percebeu o promissor potencial de Ferry na batalha. Apesar da vitória rápida, um rugido distante e ameaçador ecoou pela masmorra. Vulcan suspeitou que o som poderia pertencer a um minotauro, embora Ara duvidasse que uma criatura tão poderosa aparecesse tão cedo. No entanto, Stella detectou um estranho e profundo sentimento de desespero dentro daquele rugido. Ao avançarem mais fundo no labirinto, o grupo se deparou com um troll de rank que devorava suas presas caídas, inclusive o próprio minotauro sobre o qual haviam especulado. Ao se aproximarem, o som de um grito aterrorizado revelou sua origem. Ara instruiu Tama a ficar para trás para que pudesse testar as novas habilidades da equipe. Lily e Ferry então armaram uma emboscada, mas a bala de fada de Lily não conseguiu penetrar a pele espessa do troll. Ferry balançou seu chicote novamente, ferindo a criatura, mas ela se regenerou quase instantaneamente e logo detectou a posição do grupo. O colossal troll balançou seu enorme porrete, mas Stella conseguiu interceptar o golpe com seu escudo. Aproveitando a abertura, Vulcan desferiu um golpe esmagador no pé do troll com seu martelo, arrancando um grito de dor da criatura, enquanto Ara avançava para desferir uma série de cortes rápidos. Sob o comando de Stella, Lily mirou no olho do troll com outra bala de fada, quebrando sua defesa. Com o inimigo quase derrotado, Stella avançou para cravar sua lâmina no peito do troll, mas a criatura resistiu teimosamente. Percebendo o enfraquecimento do monstro, Vulcan deu um sinal para Ara, que então executou um golpe final e decisivo, um triplo corte com sua lâmina sagrada, encerrando a vida da besta. No rescaldo da batalha, Stella, que antes era uma solitária convicta, confessou que o trabalho em equipe tinha suas vantagens. Ara incentivou todos a reportar a vitória a Arnold. Enquanto isso, na capital real, um batedor alertou urgentemente o rei de que os monstros estavam se tornando anormalmente agressivos, provavelmente devido à influência de demônios. Em outro lugar, um soldado informou a renomada guerreira Lixa que o tempo estava se esgotando, levando a Lixa a declarar solenemente que o momento finalmente havia chegado. De volta ao grupo, Arnold anuncia que eles foram convocados pelo imperador para uma audiência em seu palácio. Embora Ara se sinta indigna de tal encontro, Arnold a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Vulcan também expressa seu apoio, embora não consiga se livrar de uma sensação incômoda de pressentimento. No dia seguinte, o grupo parte em uma longa jornada até a capital, passando vários dias na estrada antes de finalmente chegar. Ao chegarem, são recebidos por um contingente de guardas do palácio, que os escoltam prontamente para dentro. Enquanto a maioria do grupo está animada com a perspectiva de conhecer o imperador, Vulcan permanece notavelmente contida. Ao entrarem no grande salão do palácio, eles se deparam com o imperador de Giselle e seu cavaleiro-chefe, Julius. Ara fica surpresa ao descobrir que o imperador já conhece Vulcan pelo nome, um claro sinal de sua importância. Julius revela que, durante a guerra de Hagar contra os demônios, Vulcan desempenhou um papel crucial e foi aclamada como heroína. Embora tenha sido elevada ao prestigiado título de ferreira de artefatos, Vulcan confessa que pediu para se tornar apenas uma simples ferreira como recompensa. Nesse momento, um portal se abre, e dele sai Babu, um senhor demoníaco sagrado que se aliou aos humanos. Quando Ara fica nervosa ao vê-lo, Babu a interrompe lendo sua mente, o que leva Julius a repreendê-lo por tal comportamento. Belete então declara que o motivo da convocação é grave. A capital precisa urgentemente da ajuda deles para combater uma força demoníaca conhecida como os Quatro Demônios, que ameaça ressuscitar Mammon, um dos 7 grandes senhores demoníacos, e, assim, erguer um exército demoníaco completo. Tan se lembra de seu encontro anterior com um demônio e está plenamente ciente dos perigos envolvidos. No fim, todo o grupo concorda em unir forças para lutar ao lado do imperador.
Grato pelo apoio, o imperador os agradece pessoalmente, e a campanha tem início. Começando por Vulcan, Julius ordena que ela forje poderosas armas artefatuais, fornecendo-lhe todos os recursos necessários. Em seguida, instrui o time a aprimorar suas habilidades. As fadas são enviadas para treinar com Babu, enquanto Stella aperfeiçoa suas técnicas sob sua tutela. Quanto a Ara, Julius tem alguém especial em mente, então a leva até uma mansão isolada, onde reside um grande mago. Nesse momento, uma elfa loira de curvas acentuadas, vestida de empregada, entra de repente na cena. Ara é tomada pela emoção ao reconhecê-la como Alisha, a maga espadachim que salvou sua vida no passado. Alisha também se lembra do dia em que resgatou a jovem Ara. No entanto, quando Ara apresenta Tama como seu companheiro elemental felino, Alisha se mostra cética e insiste que outra pessoa deveria treinar Ara. Mas ao ouvir a confissão de Ara de que sempre sonhou em treinar sob sua tutela, Alisha aceita o desafio. O treinamento começa, e enquanto Ara maneja suas lâminas sagradas com fervor, Alisha, sem demonstrar esforço, saca uma simples espada de madeira. No entanto, apenas a pressão da aura de Alisha faz Ara estremecer, imaginando-se sendo perfurada. Reunindo toda a sua coragem, Ara lança um ataque total. Alisha desvia facilmente, mas então sorri e declara que Ara passou no teste, pois apenas os corajosos merecem ser treinados por ela. Enquanto isso, Vulcan trabalha incansavelmente na criação de artefatos poderosos, deixando todos os ferreiros impressionados com suas habilidades. As fadas treinam sob a supervisão de BTH, que lhes ordena que leiam livros, embora o demônio possa sentir claramente a imensa mana que cada fada possui. Não muito longe dali, Stella está duelando com Julius, que se recusa a levar o combate a sério. Apesar de sua força bruta de dragão, Stella é facilmente derrubada por Julius, que a repreende por não usar a cabeça. Enquanto isso, com Ara, Alisha diz a ela que é hora de fazer uma pausa. Nesse momento, Vulcan aparece e dá um abraço caloroso em Alisha, como velhos amigos se reencontrando. Ara não pode deixar de notar o quão próximos eles são, e Alisha confidencia que eles se conheceram quando seu mestre, o grande mago, a acolheu. De repente, Alisha começa a divagar animadamente sobre o grande mago e sua presença majestosa, chegando até a soltar pequenos gritos de admiração. Logo depois, ela puxa Ara de lado para fofocar mais sobre ele ali mesmo, no banho. Mais tarde, todos tomam um banho comunitário juntos, e, para choque geral, Babette anuncia que tanto ela quanto Alisha são esposas do grande mago. A revelação deixa todos surpresos. Stella então irrompe no local, declarando que quer o mesmo para Tama, e as garotas imediatamente começam a discutir sobre quem será a primeira esposa. No jantar, o grupo saboreia um hambúrguer preparado por Alisha, que compartilha que a receita lhe foi ensinada pelo grande mago, que veio de uma terra misteriosa chamada Japão, sobre a qual praticamente ninguém sabe nada. Naquela noite, enquanto todos dormiam profundamente, Tama saiu para uma caminhada solitária. De repente, Alisha apareceu ao seu lado e, com um tom suave, pediu que ele protegesse os outros quando chegasse a hora. Com um sorriso enigmático, ela revelou que sempre soube que ele era um Bemomoth. Tama ficou surpreso, ainda mais ao perceber que ela havia deliberadamente mantido essa informação em segredo até aquele momento. No dia seguinte, o treinamento foi retomado e, durante o duelo com Stella, Julius notou algo incomum. Sob seus pés, havia um ninho de ovos, o que o fez perceber que Stella, inconscientemente, os protegia durante a luta. Ele se desculpou pela falta de atenção e explicou que Ara precisava de um motivo para se tornar forte, mas Stella não. Julius afirmou que Stella já era incrivelmente poderosa, mesmo sem perceber. Ela hesitou em acreditar, mas ele confirmou, dizendo que a verdadeira força não vem de pensar demais, mas sim de agir instintivamente para proteger aqueles que precisam. Apenas os fortes podem fazer isso, ele acrescentou, pedindo que ela nunca esquecesse. Após a sessão de treinamento, todos conseguiram dominar suas novas habilidades, exceto Ara, que ainda estava com dificuldades. Desesperada, ela implorou a Alisha que continuasse treinando A para que também pudesse aprender a habilidade tão desejada. No entanto, antes que pudesse insistir, Belt chegou com notícias preocupantes, o treinamento estava oficialmente encerrado. De volta ao palácio, Bel Elizabeth anunciou que os 4 demônios haviam se manifestado em diferentes locais. 2 já estavam sendo combatidos, mas os outros 2 eram agora a responsabilidade do grupo. Ela explicou que um dos demônios havia sido avistado na terra natal de Alisha. Apesar de já estar aposentada, Alisha aceitou sem hesitação retornar para defender sua terra. Então, Belt revelou que o outro demônio estava localizado em Ru, surpreendentemente perto da família de Ara. Apesar da inesperada reviravolta, Ara se sentiu confiante e declarou com determinação que derrotariam aqueles demônios e protegeriam seu lar. Algum tempo depois, o grupo chegou ao labirinto onde um dos 4 demônios estava supostamente à espreita.
Com o apoio adicional de outro grupo, eles entraram no local. As primeiras câmaras estavam infestadas apenas por criaturas de nível baixo, e depois de todo o treinamento árduo que haviam suportado, Ara e seus companheiros estavam ansiosos para testar seus novos poderes, além dos artefatos finamente forjados de Vulcan. Ara brandia suas lâminas sagradas com precisão, Stella assumia o papel de um tanque impenetrável e as fadas lançavam sua poderosa magia. Juntos, eles facilmente derrotavam os inimigos mais fracos. Avançando mais fundo no labirinto, encontraram monstros muito mais fortes. Nesse momento, a equipe de apoio instruiu Julius e a unidade de Ara a se concentrarem exclusivamente em eliminar os demônios, enquanto o restante lidaria com os monstros menores. Sem se deixarem abalar, os heróis seguiram em frente e logo chegaram a uma porta destruída. Os sentidos de dragão de Stella se aguçaram, antecipando o perigo. Tama avançou para fornecer proteção adicional antes que o grupo continuasse mais adiante. Foi então que se depararam com Vago, um dos infames 4 demônios, que já havia sentido a aura heroica deles a quilômetros de distância. Com um comando sinistro, ele invocou 2 monstros aliados, um Ciclope e Orthus, e ordenou que matassem os heróis enquanto ele fugia para o reino demoníaco. No entanto, Julius interveio rapidamente e impediu sua fuga, insistindo que os heróis primeiro deveriam lidar com os monstros invocados enquanto ele enfrentaria Vago sozinho. A batalha começou promissora. Tama e Ara enfrentaram Orthus, enquanto Stella e os outros focaram seus ataques no Ciclope. No entanto, Vago provou ser muito poderoso para Julius. Com um único golpe devastador de sua magia negra, Julius foi lançado para longe, caindo inconsciente. Aproveitando a oportunidade, Vago fortaleceu ainda mais seus servos, tornando-os ainda mais mortais, antes de desaparecer no reino demoníaco, deixando os monstros livres para continuar o ataque. Enquanto os heróis lutavam contra a força esmagadora dos inimigos, Tama testemunhou sua amada elfa em perigo e, sem escolha, transformou-se em sua poderosa terceira forma de Bemomoth. Enquanto isso, em um labirinto paralelo, Alisha eliminava rapidamente os monstros antes de encontrar outro dos demônios. Sem medo ou hesitação, ela o reconheceu como um inimigo que já havia derrotado no passado e se preparou para lutar. O demônio declarou que Alisha nunca poderia vencê-la, transformando-se então em um dragão. No entanto, Alisha, sem se abalar, cortou a cabeça da criatura com um golpe preciso, encerrando a batalha em questão de segundos. De volta a Tama, todos estavam chocados ao vê-lo assumir sua poderosa forma de Bemomoth, mas, em vez de medo, passaram a reverenciá-lo como uma besta sagrada, uma força da natureza, e não do mal percebendo que não poderiam derrotar esse poder esmagador. Os monstros sacrificaram suas próprias forças vitais em uma tentativa desesperada de derrubar Tama. Lança uma barragem de chamas do inferno contra Tama, forçando-o a contra-atacar para conter o ataque. No entanto, essa manobra defensiva o deixa vulnerável a um golpe do Ciclope, um ataque que certamente o condenaria ao inferno. Nesse momento crítico, Stella avança, erguendo seu escudo maciço, apesar do aviso sombrio de Vulcan de que ela pode não sobreviver. Stella aceita o risco sem hesitação, em uma demonstração impressionante de determinação. Ela ativa todo o seu poder dracônico e olha para seus companheiros, declarando seu amor por cada um deles. Lembra-se de seu passado solitário como um dragão, antes preso na escuridão, até que Tama a matou. Foi então que ela se transformou em humana, e isso lhe proporcionou os dias mais felizes de sua vida ao lado de Tama e sua equipe. De volta ao presente, quando o ataque do Ciclope finalmente atinge, Stella o segura com seu escudo, mas começa a sucumbir à pressão. À margem da batalha, Ara se recusa a ficar parada enquanto vê sua amiga morrer. Determinada, ela desperta sua armadura sagrada, uma habilidade especial que purifica toda a área e extermina seus inimigos. Após a batalha, enquanto o grupo celebra sua difícil vitória, Tama de repente sente seu mana sair de controle. Em um instante, ele reverte para sua pequena forma felina e desaba sobre os seios de Ara. Tomada pela emoção, Ara abraça Stella com força enquanto segura Tama entre seus volumosos seios, ambos tocados pela cena. Enquanto isso, Vaso, o demônio responsável por causar o caos anterior, percebe que seus monstros foram derrotados. Embora tenha dificuldade em acreditar que os humanos conseguiram tal feito, ele não está pronto para admitir a derrota e ainda aguarda novos planos. No castelo, o imperador parabeniza os heróis pela vitória. No entanto, ele os informa, com um tom sombrio, que segundo a profecia, Vaso está destinado a liderar o exército demoníaco até a terra natal dos elfos. Determinada e resoluta, Ara sabe que o verdadeiro alvo de Vaso é a Pedra Filosofal. Alisha confirma essa suspeita, explicando que o demônio planeja usar a pedra para ressuscitar o Senhor dos Demônios. Sem aceitar que tal calamidade recaia sobre o mundo, Ara e sua equipe determinada decidem partir para a terra natal dos elfos e impedir Vaso a todo custo.
Eles estão em um grande navio, e Tama percebe que sua mestra está muito preocupada, então tenta animá-la com algumas palavras. As outras também vêm para tentar animar Arya, e Vulcan menciona que todas estão ali por ela. Arnold também se junta ao grupo, sendo um aventureiro de rank B especializado em magia de gelo. É então que Alice aparece para parabenizá-la por aprender uma nova habilidade. Com esse novo poder chamado Calibur, agora é sua vez de salvar sua terra natal, algo que seu filho aceita de bom grado. Depois disso, eles chegam à aldeia élfica de Lumines, onde são recebidos pelo chefe do vilarejo, um elfo loiro chamado Boon. Ele agradece ao príncipe Julius por vir proteger o lugar e parabeniza Arya, afirmando que seus feitos chegaram até a aldeia, o que faz com que a elfa fique envergonhada. O chefe também agradece a Santa Espada Alicia por vir salvar a aldeia mais uma vez do ataque demoníaco. Alicia o felicita, pois percebe que as defesas do vilarejo melhoraram desde então. O chefe confirma, acrescentando que trouxeram reforços de outras aldeias. Uma elfa com tapa-olho chamada Jona se apresenta, dizendo que vem da aldeia das Amazonas e que, de jeito nenhum, permitirá que os demônios tomem a pedra filosofal. Stella percebe algo estranho e pergunta à dama o que está acontecendo. Stella menciona que aquela mulher é muito forte. Por outro lado, Alicia não confia em Giona. Mesmo assim, todos entram na aldeia élfica, onde são recebidos com aplausos e comemorações. Arya menciona ao protagonista que também quer apresentá-lo à sua mãe, e ele imagina que essa mulher deve ter uma história fascinante, pois tal mãe, tal filha. Como não vêm Lyra e Feri, eles vão procurá-las rapidamente. Descobrem que as duas foram atraídas pela beleza da floresta e entraram nela, mas foram interceptadas por uma elfa cavaleira de Lumines chamada Fione, que está acompanhada do famoso gato elemental Léo. Fione pergunta de onde elas vêm, mas ambas respondem apenas que vêm de muito longe e que estavam ali apenas para explorar. Fione duvida da história até que Arya e os outros chegam. Fione e Léo reconhecem Arya e a saúdam gentilmente. Fione pergunta sobre os outros, e Arya os apresenta. Stella repreende Lily e Feri, que pedem desculpas, mostrando-se como uma verdadeira figura materna. Nesse momento, Tama percebe Léo e se pergunta sobre ele. O gatinho se aproxima, e Fione se surpreende, pois Léo nunca mostra a barriga, já que é a parte mais vulnerável de um gato. Tama ouve Fione chamá-lo de Léo e o reconhece como o salvador de sua mestra. Assim, ele se aproxima e expressa sua gratidão de maneira semelhante a Léo, mas como é tão pequeno, acaba parecendo engraçado. Ao ver os gatos agindo assim, Stella menciona que, se Tama está agindo desse jeito, então Léo deve ser muito forte. No entanto, sabemos que é por gratidão. Lily e Feri não resistem e se juntam para acariciar Léo. Depois disso, o chefe elfo reúne todos para discutir as defesas. Arya, ao lado de Alice e dos demais, se pergunta se realmente merece estar ali. Seu mestre, Tama, ouve seus pensamentos e pede que ela se orgulhe, pois sabe que ela demonstrou muito na luta contra os 4 demônios, algo nada fácil. Julius então intervém, mencionando que há 3 pontos principais a serem discutidos. Primeiro, o plano de evacuação. Depois, a força militar e, por fim, a defesa da pedra filosofal. Ao ouvir isso, Boon comenta que seu povo tem se preparado. A vila é regularmente treinada em seus planos de evacuação. Além disso, eles têm reservas de comida suficientes caso fiquem cercados e não possam entrar ou sair. Dito isso, eles mostram algo, ressaltando como o poder da aldeia está organizado. Aqui, Julius lembra que ele mesmo disse que traria forças de outras aldeias. O Boon confirma, dizendo que essas são as melhores das melhores, tão boas que não há como melhorar. Ele então aponta para a equipe Amazonas, da qual Guzion é uma membro em particular. Arias fica surpreso com essa equipe, pois nunca tinha ouvido falar deles. O elfo explica que foram formados no ano passado e que a líder é alguém que ele conhece muito intimamente. A tal líder aparece, e sim, é a mãe de Arya. Essa elfa de aparência voluptuosa se chama Leonai, como boa mãe, cumprimenta a filha calorosamente, pois sentiu muita falta dela. No entanto, Arya não retribui da mesma forma. Muito surpresa, ela se aproxima perguntando como sua mãe pode ser a capitã, já que nunca a viu empunhar uma espada. Sua mãe, gentilmente, pede desculpas por surpreendê-la e conta que tudo isso aconteceu pouco depois que Arya saiu de casa. Do nada, ela começou a praticar alguns golpes e ficou surpresa ao perceber uma nova habilidade adquirida, com a qual conseguiu destruir várias árvores com muito pouco esforço. Ao notar esse fenômeno inesperado, sua única reação foi dizer, "Meu Deus, eu sou poderosa." Com o tempo, Leona descobriu mais sobre sua habilidade. Quando ativada, seu ataque normal se transforma em 2 ataques de área completa, ambos extremamente poderosos.
Ao ouvir tudo isso, tanto Tama quanto Arya não conseguem entender como ela adquiriu essa habilidade, mas têm certeza de que Leona é incrivelmente forte. Boone e Albert, muito surpresos, veem Arya se desculpar, pois gostaria de ter reunido sua mãe em circunstâncias diferentes. Arya diz para não se preocuparem, pois entende que a situação se deve à guerra. Por outro lado, vemos Lily e Feri junto a Léo, aproveitando os momentos antes do início da guerra. Algumas crianças se aproximam e perguntam se eles são realmente fortes o suficiente para derrotar os demônios. Stella confirma, mostrando seu bíceps, mas também menciona que há alguém ainda mais forte que ela. Justo quando ia dizer o nome de Tama, Lily e Feri se adiantam, fazendo as crianças sorrirem, mas deixando Stella irritada. Ela reclama com eles por se intrometerem na conversa. Voltando à reunião, o chefe da vila leva o grupo até o local onde a pedra filosofal está guardada, enfatizando que pouquíssimas pessoas conhecem sua localização. É justamente por essa razão que os demônios não a encontraram na última incursão. Arya confirma isso, dizendo que nem ela mesma viu antes, o que faz Tama perceber que realmente está muito bem escondida. O chefe dos elfos, pronunciando algumas palavras poderosas, faz com que os galhos enormes se movam, revelando uma porta oculta. Nosso forte gatinho fica surpreso ao ver que a própria árvore pode se mover. Boone então menciona que apenas um grupo seleto entrará, enquanto a equipe Amazonas ficará vigiando do lado de fora. Como capitã, Leona aceita a ordem, mas Giona faz uma expressão estranha. Elisha percebe isso e sente que há algo errado sendo planejado. Os convidados do chefe caminham para dentro da árvore e notam que ela é incrivelmente grande. Ainda assim, depois de um tempo, finalmente chegam até a pedra filosofal, cujo brilho por si só já é impressionante. Tama também fica impactado, percebendo que o fragmento que ele viu uma vez no colar não é nada comparado a essa pedra filosofal. Um dos presentes acaba sendo atraído pela pedra, mas Boone o detém com sua varinha, mostrando algo a ele. Se ele atravessar essa barreira invisível, será praticamente carbonizado, já que a pedra filosofal está protegida por uma barreira poderosa. Nosso gatinho acha isso muito conveniente, afinal, nunca é demais ser cauteloso. Com defesas tão fortes, eles poderão se concentrar inteiramente na batalha. Depois de um tempo, Arya apresenta sua mãe às amigas, e todas ficam surpresas com sua beleza. No entanto, Vulcan, com seus comentários inadequados, menciona que está testemunhando o choque de 4 mundos. Roxina nossas orelhas de tigre. Então, Leona pergunta se estão com fome, o que Stella prontamente confirma. A mãe de Arya diz que preparará algo imediatamente, mas todas se oferecem para ajudar. Nesse momento, Arya faz uma expressão estranha e pergunta à mãe se podem conversar mais tarde, ao que Leona, obviamente, aceita, comentando que também queria falar com a filha. Mais tarde, enquanto se banham, a conversa começa. Arya se abre e menciona que ainda não pode acreditar que sua própria mãe estará no campo de batalha. Embora reconheça que está sendo um pouco egoísta, preocupa-se muito com ela. Leona entende seus sentimentos, pois, como mãe, viu Arya treinar arduamente desde pequena e, por isso, sua despedida foi dolorosa. Quanto a seus poderes, Leona acredita que eles se manifestaram a partir do desejo de manter a vila segura até que Arya retorne. Seu poder é tão forte quanto esse desejo. Arya compreende que isso faz sentido, pois desbloqueou sua nova habilidade para proteger aquilo que mais valoriza. Leona segura a mão da filha e pede que trabalhem juntas para defender seu lar, ao que Arya aceita. Nosso pequeno Tama também solta um miado, que Arya interpreta como uma promessa de que ele também protegerá sua mãe. Leona, ao ouvir isso, percebe que o gatinho é um verdadeiro cavaleiro, apesar de seu tamanho. Aproveitando a oportunidade, ela acaricia o gato que tanto protegeu sua filha, e Tama se deleita com o carinho, pois Leona tem mãos habilidosas. Mãe e filha se abraçam, e nosso pequeno felino fica espremido entre os 4 mundos. Mas, como um verdadeiro guerreiro, ele sabe que não pode se dar ao luxo de perder antes da batalha, muito menos morrer asfixiado. Sim, definitivamente, a morte que todos desejariam. Nesse momento, as amigas de Arya fazem a porta cair, explicando que estavam preocupadas com ela. Leona percebe que sua filha tem amigas encantadoras. Com a chegada da noite, nosso bravo Tama, que só queria dar uma volta e manter-se alerta, descobre que não pode sequer se mexer, pois Arya o mantém firmemente abraçado. Enquanto isso, a excêntrica de nossa pequena está sonhando com nosso protagonista em sua forma de besta sagrada, murmurando várias coisas indecentes. Leona rapidamente cobre a filha com um cobertor, preferindo não perguntar o que exatamente ela está sonhando. Ela então agradece ao pequeno gato guerreiro por ter cuidado de sua filha por tanto tempo. Afinal, ele é o tema central das cartas que Arya escreve, talvez, a razão de seu crescimento.
Nosso gatinho, em seus pensamentos, sente que não merece tais palavras gentis, pois sua mestra chegou até aqui por seu próprio esforço. Leona, por sua vez, se desculpa por fazer esse pedido a alguém tão jovem como ele, mas pede, por favor, que continue protegendo sua filha. Nosso pequeno cavaleiro confirma sua promessa, ele a protegerá até que a própria vida lhe seja tirada. Enquanto isso, no grande carvalho sagrado, Gozion está prestes a incendiá-lo, mas é interrompida pela espada sagrada, Alicia. Ela comenta que já sabia que os peões de Bazag tentariam se infiltrar e, embora o disfarce de Gozion seja impecável, está certa de que é um presente do Rei Demônio. Ainda assim, aquela chama maligna em seu olho não pôde ser completamente suprimida. Isso enfurece a demonia, que começa a lançar ataques, mas Alicia, com sua cintura de 50 centímetros, os esquiva facilmente. Sem qualquer dificuldade, ela elimina sua oponente, já sabendo que, agora, a informação será levada ao povo de que um intruso demoníaco foi eliminado ali. Vale ressaltar que a coruja conseguiu escapar por meio de um portal e foi até Vazago, a quem relatou as informações obtidas e a morte de Fusiona. Com isso, Vazago sabia que era hora de agir. Num instante, ele abre vários portais ao redor da aldeia élfica, trazendo consigo todo o seu exército. Os elfos, percebendo a movimentação, rapidamente tocam um sino, alertando que estão sob ataque. Assim, Arya e os demais se levantam, enquanto Vazago já inicia a ofensiva, destruindo diversas casas élficas. No entanto, Alicia, como a santa espada que é, pede ao seu mestre um pouco de poder. Seu olho direito brilha intensamente, e ela ativa a prisão negra, protegendo a aldeia dos ataques. Todos ficam surpresos, mas ninguém mais do que Tama, pois a garota havia criado uma barreira colossal que cobria toda a aldeia. Contudo, os demônios não ficam de braços cruzados. Eles enviam orcs e minotauros para tentar atravessar a barreira, mas muitos são mortos ao tentar. Mesmo assim, Vazago ordena que continuem, e alguns conseguem passar, sabendo que o restante do exército deverá lidar com os que escaparem. Enquanto isso, o príncipe Julius comanda os diferentes grupos, enviando-os para pontos estratégicos. Podemos ver o grupo de Leona, o grupo de Cedric e, é claro, o grupo de Arya, todos prontos para o combate. Como sempre, Tama, sendo cauteloso, os imbui com a bênção do Rei Leão, garantindo-lhes mais força. E assim, a batalha começa. Finalmente, eles correm para a batalha. Bulgan é a primeira a derrubar os inimigos, usando seu maço imbuído com magia de fogo. Estela não fica para trás, ao receber o impacto de um minotauro, ela o devolve com força, eliminando também seus companheiros. Da mesma forma, a combinação entre Lily e Feri faz com que um grande número de inimigos seja derrotado. Tudo isso estava sendo observado por Arya, que diz ao seu gatinho que agora é a vez dele. Usando sua aceleração e habilidades afiadas, ele elimina vários monstros de uma só vez. Mas não contente com isso, salta bem alto, exibindo seus melhores ângulos. Enquanto isso, Tama elimina seus inimigos pelo caminho. Por outro lado, a equipe de Ced estava em uma situação difícil, mas continuava lutando. Aqui podemos ver que Arnold, o recepcionista, elimina vários magos demoníacos usando lâminas de gelo. No entanto, um inimigo aparece por trás dele, quando está prestes a atacá-lo, Cedric o salva. Com isso, Arnold usa sua magia de gelo para congelar tudo ao seu redor. Como os amigos engraçados que são, eles executam o ataque de espada mais estranho que já vi, mas, apesar disso, conseguem eliminar uma grande quantidade de monstros. Em outra cena, Fiona e Léo também não ficam para trás. Leona é subestimada por seus oponentes e por isso mesmo, os lança pelos ares com um único golpe. Um de seus companheiros fica impressionado ao ver a onda de choque que ela provoca, enquanto o outro ressalta que ela não é apenas poderosa, mas sim o próprio poder. Ao ver isso, o grande Vazago percebe que seus inimigos são um grupo teimoso e decide enfrentá-los com sua melhor carta na manga. Ele invoca um monstro chamado Nidogen Sudo, de Rankias e todos ficam surpresos ao ver tal criatura, mas Julius fica ainda mais preocupado ao perceber que o inimigo se preparou para o combate aéreo. No entanto, eles também têm um trunfo. Nid usa seu raio de fogo para destruir parte da barreira, permitindo que o príncipe Julius lance o primeiro ataque com uma chuva de flechas. No entanto, nenhuma atinge o alvo e, para piorar, o dragão destrói todas as suas armas e ainda elimina os soldados e todo o bosque dos elfos. Alicia, ao ver esse ataque vindo do alto, percebe que este é o momento ideal para Arya e Tama entrarem em cena. E Sita também percebe isso, pedindo para Tama agir. Assim, finalmente vemos nosso pequeno gato em sua forma de besta sagrada. Arya monta nele e, rapidamente, alcança um Vazago, que o reconhece imediatamente. Mas Tama não perde tempo e lança uma bola de fogo, que é bloqueado pelo dragão. Mesmo assim, nosso herói aproveita a fumaça para se posicionar atrás do inimigo.
No entanto, Nidhoggen se mostra superior, desviando de todas as bolas de fogo. Além disso, Vazago, agindo como oportunista que é, ataca Tama pelas costas, acertando em cheio. Com os obstáculos eliminados, o dragão destrói parte da árvore sagrada, onde justamente se encontra a entrada para a Pedra Filosofal. Assim, ele entra facilmente no local. Tama, que havia acabado de se recuperar, pega a Arya e os dois partem atrás de Vazago. No entanto, ao tentar pegar a pedra, Vazago falha devido à barreira de proteção. Então, ele ordena que seu dragão a retire de lá. O monstro de rank S consegue fazê-lo e guarda a pedra em sua barriga. A perda do poder da árvore sagrada é sentida por todos, pois uma forte corrente de ar se espalha pelo ambiente, acompanhada pela queda de folhas. O chefe da aldeia percebe imediatamente o que aconteceu, sabendo que agora seu povo está perdendo o equilíbrio. Embora aqui também, Arya e Tama acabam de chegar para deter Vazago. Cansado deles, Vazago ordena que Dog os ataque. O dragão lança um raio poderoso, obscurecendo a visão de Tama, enquanto um grande escombro cai sobre ele. No entanto, Arya não fica de braços cruzados, usando sua aceleração, consegue se agarrar à cauda do monstro. Mesmo assim, Vazago consegue sair debaixo da árvore sagrada, gritando para todos que o rei demônio está vindo. Ele abre um portal, fazendo com que todos os demônios celebrem a ressurreição de seu senhor. Isso preocupa Julius, pois ele sabe que não pode permitir que Vazago alcance a Pedra Filosofal. Enquanto isso, Arya percebe que Tama está voando em sua direção, mas hesita em lançar seu ataque de chamas para não atingi-la. Entendendo isso, Arya rapidamente se posiciona sobre o dragão, chama a atenção de Vazago e se lança para a morte, mas com um sorriso, pois sabe que agora Tama cuidará do resto. Nosso pequeno guerreiro, obviamente, não desperdiça essa oportunidade e lança seu raio de fogo, criando um choque de poderes contra o raio de Vazago. O dragão subestima Tama, que mostra por que é o protagonista desta história. Ao mesmo tempo, Arya, retornando da beira da morte, voa usando sua habilidade Excalibur. Com isso, finalmente eliminam o estúpido Vazago. O fogo de Tama explode os dois demônios, encerrando assim a guerra e salvando a aldeia élfica de Lumines. Enquanto Arya caía, a luz do sol brilha, e Tama a resgata no ar, voando próximo a seus companheiros. Enquanto todos comemoram, Alicia percebe que Arya e Tama se parecem muito com o lendário primeiro herói e a besta sagrada. À noite, Julius parabeniza a todos. O chefe dos elfos convida o grupo para aproveitar a celebração, oferecendo um grande banquete. Cedric se aproxima de Arya e a parabeniza por sua força, dizendo que nem ele teria resistido a um ataque tão poderoso. Nossa jovem elfa cora diante de tal elogio de um grande herói. Tama, por sua vez, está muito feliz em ver sua querida mestra sendo elogiada. Enquanto isso, Vulcan, já embriagada, vence outros beberrões, e Stella recebe um convite de Julius para se juntar ao exército imperial, o qual ela prontamente recusa. Nesse momento, Beelzebub retorna trazendo muitas tortas e doces para Lily e Feri, como recompensa pelo excelente trabalho que fizeram na guerra. Então, todos se silenciam quando Aissa sugere que Julius conceda títulos heróicos a Arya e Tama. Com a espada sagrada e as garras afiadas, talvez fossem reconhecidos como a espada sagrada e a besta sagrada. Julius aceita a ideia, e os títulos são oficialmente concedidos pela própria espada santa e pelo príncipe heróico imperial. Arya, emocionada, derrama lágrimas ao ser reconhecida. Leon a conforta, enquanto a celebração continua a noite adentro. Dias depois, as notícias sobre o feito de Tama e Arya para impedir o retorno do Rei Demônio se espalharam rapidamente pelo mundo. Quando retornaram à cidade de Ring, foram recebidos com uma calorosa recepção. Afinal, uma aventureira de nível desconhecido, que até pouco tempo era uma incógnita, agora havia retornado como uma heroína renomada. Finalmente, voltaram para casa e foram direto para a banheira, pois estavam imundos. Feri pede a Tama que cresça, mas a pequena Haddad pede que ele não faça isso, pois derramaria toda a água. Ao ouvir a palavra grande, Tama, Stella e Arya ficam envergonhados, resultando em nosso pequeno protagonista sendo lançado para o alto. Tama continua narrando que, apesar de tudo, sua mestra seguirá sua jornada. Mas, sem dúvidas, ele continuará sendo o gato da elfa, que secretamente é um monstro de nível S. E assim termina esta história. Se você chegou até aqui, comente a palavra gato, e demonstre que assistiu até o final. Aqui na tela, deixo 2 vídeos incríveis para você, tão incrível quanto quem assistiu este vídeo. Nos vemos na próxima!